E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais conhecimento do que você está hoje. Nós preparamos aqui um conteúdo muito legal para vocês, então vão ser aqui mais de 1 hora de bate-papo nessa live. E claro, ao final dessa live, já deixei separado aqui o osciloscópio que nós vamos sortear no final dessa live, o New Tecnoscópio, em parceria com a Mecânica Avançada, que fabrica o osciloscópio. Nós vamos estar dando de presente esse osciloscópio para que você já faça ali, adquira ali bastante conhecimento e já passe a usar, já faça uso dessa ferramenta, que isso se você for sorteado. Quem sabe não vai ser você o felizardo que levará para a sua casa esse equipamento top aqui, o New Tecnoscópio. Deixa eu ver quem já está aqui na live. O GS Projetos, boa noite. Me digam daí de onde vocês são. Aqui já tem ali o Antônio de Rio Preto. Bora lá, gente. Boa noite, senhores. É isso aí. Boa noite, pessoal. Espero que você seja o felizardo, José. Então, me digam de onde vocês são. Aqui em Curitiba está um frio bem forte. Hoje até que não, mas ontem nós tivemos aqui menos 2 graus. Aqui no sul o bicho está pegando. Quem aí do Nordeste, quem aí de Rondônia, do Pará, não sente esse frio que nós sentimos aqui. Está sendo um frio muito intenso neste ano de 2025. Então diga lá, quem mais já chegou aí? O Antônio chegou, o José da Paraíba, deve estar quente aí, José. Ou Onda Verde São Paulo, Júnior de Tocantins, o Nélio de Santa Catarina, de Taió, bastante gente chegando aí na live, Araruama, Rio de Janeiro, já fiz curso presencial em Araruama, Andradina também fiz treinamento presencial em Andradina, muita gente aí que provavelmente até são meus alunos, né? Sejam todos bem-vindos. Laje, Santa Catarina, já tivemos treinamento lá também. Cabo Frio, Rio de Janeiro, já estive em Cabo Frio também fazendo treinamentos presenciais, então muitas cidades que vocês são, também trabalhamos aí com treinamento presencial. Muito legal estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Eu tenho aí uma trajetória, para quem me conhece, de 29 anos de treinamento. São muitos estados, muitas cidades, são mais de 200 cidades que a gente atua. E eu quero, aqui nessa live, compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho aí em todos esses anos de treinamento, tá? E eu separei aqui, pessoal, algumas dúvidas que vocês colocaram no questionário que foi mandado para vocês. Alguns receberam esse questionário. A gente queria entender quais eram as dúvidas que vocês tinham para que a gente pudesse focar essa live nas dúvidas de vocês. Eu separei aqui algumas dúvidas que vocês têm. Por exemplo, uma das dúvidas é como ligar o osciloscópio para capturar o sinal. Esse vai ser um dos assuntos principais dessa live. Que ajustes eu preciso fazer, o que são os ajustes, cada ajuste que você vai fazer no osciloscópio para poder capturar a imagem. Então, isso vai ser tratado aqui nesta live. Quais os acessórios para o osciloscópio? Existem muitos acessórios. Eu separei alguns aqui, pessoal, para que vocês saibam quais são os acessórios que a gente precisa no dia a dia da utilização do osciloscópio. O que são transdutores? Os transdutores são acessórios, são ferramentas que você agrega ao osciloscópio e que conseguem converter movimentos mecânicos em sinais elétricos. E aí eu consigo ver um monte de defeitos. Por exemplo, comando torcido, por exemplo, alinhamento de anéis, são acessórios, os transdutores, que vai ajudar muito no diagnóstico. Vamos estar falando um pouco desses acessórios aqui para vocês. Outras dúvidas que o pessoal fez para nós existe algum teste no carro que ao fazer eu queimo o osciloscópio? Pessoal, existe. E eu vou estar dizendo para vocês aqui quais são os riscos que você tem quando você vai usar um osciloscópio. Após essa live, você vai poder mexer com o seu osciloscópio, se você já tem, com segurança, porque você sabe, vai aprender aqui nessa live, quais são as peças que pode queimar o seu osciloscópio.
vamos estar tratando disso aqui. Inclusive, pessoal, eu sugiro a vocês pegar papel e caneta. Vai ter muita dica de ouro aqui para vocês e é importante, então, que vocês tomem nota, que vocês anotem muitas coisas que eu vou dizer aqui sobre ajustes, sobre riscos, sobre análise de sinais. Vai ter muita informação que, às vezes, vai esquecer ali se você deixar um tempo sem ter acesso a essa informação. Então, anote, escreva, pegue lá um caderninho, pegue lá uma caneta, para que você não perca nenhuma informação dessa live, ok? Outra dúvida que o pessoal colocou é como eu sei se a imagem que eu estou vendo no osciloscópio está correta. Essa é outra parte aqui da live. A gente entende, pessoal, que não basta você aprender a fazer um ajuste no osciloscópio. Quando você faz um ajuste, você captura uma imagem. Agora, aquela imagem que você está vendo, ela está certa ou ela está errada? É preciso interpretar aquela imagem. E nós separamos aqui algumas imagens para que a gente possa analisar essas imagens junto com vocês aqui, tá bom? Outra dúvida que o pessoal tem é, se fizer um ajuste errado no osciloscópio, pode queimá-lo? Então existe o risco de você queimar o osciloscópio em certas peças e não existe riscos em você ajustar um osciloscópio errado. O problema não é o ajuste. Eu posso ajustar o osciloscópio do jeito que eu quiser, que eu não vou ter risco de queimar o osciloscópio. Agora, quando eu ligar o osciloscópio, ligar o fio do osciloscópio lá no carro, certas peças pode queimar. Então, é importante que você tenha essas informações e nós vamos estar tratando disso nessa live também. Outra dúvida que o pessoal tem é, se eu fizer o mesmo ajuste em vários osciloscópios diferentes, eu encontro a mesma imagem? Essa é uma outra dúvida e nós vamos estar esclarecendo aqui para vocês. Nós temos aqui o NIL Tecnoscópio, que é o nosso parceiraço, né, da mecânica avançada. Mas nós temos aqui osciloscópios que muita gente tem. Temos aqui o MT Pro, temos aqui o FNIRS, os Rantec 6074, 6022, 1008C, são vários osciloscópios que tem hoje no mercado. Não importa a ferramenta que você tem, o equipamento, a marca do osciloscópio que você tem, você vai poder usar. Agora, tem aqueles equipamentos que te entregam mais qualidade de sinal e tem aqueles equipamentos que te entregam menos qualidade de sinal. Então é importante que você tenha isso em mente. Às vezes você tem lá um daqueles modelos e você faz um determinado ajuste e você não está vendo, você pesquisou lá o ajuste que você ia fazer e você não está vendo a imagem que você gostaria. Às vezes é a limitação do osciloscópio. Então, vários osciloscópios com a mesma regulagem, eles não geram a mesma imagem, pessoal. Então, é importante a gente também aprender isso. E quanto maior o número de canais, é melhor o osciloscópio? Será que, às vezes a pessoa compra um osciloscópio, galera, pelo número de canais. Ah, eu vou comprar um de 8 canais, porque o de 8 canais vai me entregar mais qualidade de sinal, é um equipamento mais top. Isso não é verdade. Dois equipamentos de 8 canais. Um equipamento é muito simples, o outro equipamento é bem superior. Então não é o número de canais que determina se um equipamento é melhor que o outro. Tem 8 canais que é inferior a 2 canais, e tem 8 canais que é superior aos 2 canais. Então, o número de canais não está relacionado à qualidade do osciloscópio. Então, se nós pegarmos, por exemplo, esses três aqui, ó. Esses 3 equipamentos aqui, ó. 4 canais, 8 canais e 8 canais, tá? Então, o que é melhor aqui? 4 canais, 2 canais ou 8 canais? Esse aqui é um de 8 canais. Esse aqui é um de 4 canais. E esse de 4 canais é superior a esse, pessoal. Então, não é o número de canais que determina se o equipamento é melhor que o outro. Esse aqui é um 8 canais. Esse aqui é um 4 canais. Esse aqui, ele é um pouco superior a esse, não pelas qualidades dele em capturar uma imagem, e sim porque ele é, além de um osciloscópio, ele é também um analisador de motores, né?
Então é por isso que ele atende um pouco mais do que alguns modelos de 4 canais. Agora, você está começando no mundo do osciloscópio, quer um conselho? Não adquira modelos que são analisadores de motores. Por que não? Porque eles são mais complexos de usar no começo. Primeiro, galera, você precisa dominar o osciloscópio. Depois que você dominar o osciloscópio, aí você pode escolher se você quer ir para o mundo da análise de motores. Os analisadores de motores, eles têm software que fazem capturas das imagens e dão ali um certo padrão para você, né? E como é um software muito, eu diria assim, muito completo ou muito complexo, primeiro você precisa dominar o osciloscópio. Então deixa o analisador de motores para uma outra fase. Primeiro aprenda a mexer com o osciloscópio de forma mais completa. E aí, querem aprender a fazer diagnóstico avançado? Diga aí, sim, eu quero dominar essa ferramenta, eu quero ver vocês aí animados, pessoal. Quero que vocês compartilhem aqui as dúvidas que vocês têm, tá certo? Para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas. Deixa eu ver quem já está aqui na live, já tem uma galera aqui na live, inclusive tem gente de Nova Olímpia, minha terra natal. Vanderlei, seja muito bem-vindo, né? Minha terra em que nasci e morei lá por 15 anos, né? E as dúvidas que vocês tiverem, vão deixando aqui na live para que a gente possa esclarecer. Muitas delas talvez eu esclareça no final da live, porque a gente tem uma programação aqui a seguir, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui para vocês, tá? Muita gente me conheceu aí da rede social, não conhece a minha história de vida, então deixa eu me apresentar aqui rapidamente para vocês saberem quem vos fala aí, tá? Meu nome é Alessandro Trevisan, sou casado, pai de 3 filhos, entrei no mundo automotivo em 1992, tá? Eu me formei em 91, estudei eletrônica de 88 a 91. Inclusive, o meu primeiro contato com o osciloscópio aconteceu no curso de eletrônica que fiz, tá? Então, de 88 a 91, estudei eletrônica, tinha que fazer estágio e escolhi uma concessionária para fazer estágio. Concessionária da Chevrolet, isso em 1992. Os carros estavam migrando do carburador para a injeção eletrônica, todo mundo foi pego de surpresa, não só o mercado paralelo, como também as concessionárias, né? E a minha função inicialmente lá na concessionária, que eu tinha o conhecimento eletrônico, era instruir os mecânicos sobre como funcionava a nova tecnologia. O que eram os sensores eletrônicos da injeção? O que era um sensor de rotação, um sensor de fase, o que era um corpo de borboleta, ou seja, como é que as peças eletrônicas funcionavam naquela época. Então, para isso, eu também tive que me instruir, fiz muitos treinamentos na fábrica da Chevrolet. Então aqui tem uma foto em que eu estou com um raster daquela primeira geração, que hoje não existe mais. Em 93, outros treinamentos que fiz. Em 94, deu um delayzinho aqui no meu PowerPoint. Em 94, já estava chegando os ômegas no mercado. Aí é o ômega 4.1, ele foi lançado em 95, mas em 94 nós já estávamos fazendo o treinamento dele. Isso lá na fábrica. Em 94, um treinamento que fiz na fábrica, com a foto de vários mecânicos na época. Em 95, foi o meu último ano na concessionária. Fui promovido a gerente, então atingi ali um nível dentro da concessionária que, para mim, a partir dali era só direção, só diretoria, né? E eu não via isso como um projeto de vida e nenhuma oportunidade ali dentro da concessionária. Então eu entendi que a minha fase dentro da concessionária estava chegando ao fim. Até porque eu já estava trabalhando com treinamento externo e eu não estava conseguindo conciliar mais o cargo de gerência na concessionária e os treinamentos externos. Então eu tive que tomar uma decisão em 95. Ou eu continuava na concessionária como gerente, era um cargo muito bom, ou eu entrava no mundo dos treinamentos e seguia esse rumo. A minha escolha, meu coração bateu mais forte pelo que eu amo fazer, que é ensinar, e aí eu pedi demissão da concessionária, e aí em 1996 eu abri a Mecatrônica Cursos, né? Alguns aqui de repente é daquela época, né?
em que nós já começamos a viajar ministrando treinamento pelo Brasil. Começamos pelo estado do Paraná, depois fomos para Santa Catarina, fomos depois para o Rio Grande do Sul, fomos também para São Paulo, e assim nós trabalhamos em vários estados. Hoje eu atuo em 9 estados do Brasil e em mais de 200 cidades com treinamentos presenciais. De 96 a 2025, são 29 anos. Em 2026, fará 30 anos que eu tenho a Mecatrônica Cursos, 30 anos que eu viajo por esse Brasil ministrando treinamentos. E a internet me proporcionou chegar em outros estados, em outras cidades que eu não atuava, né? Nós temos uma região aí de 9 estados no entorno aqui do estado do Paraná, porque são cidades, acima disso, são cidades muito distantes, né? Então a gente não consegue ir presencialmente, e a internet me proporcionou isso, levar conhecimento aí para Tocantins, aí para Paraíba, onde a gente não consegue chegar presencialmente. Inclusive nós temos cliente hoje fora do Brasil, né? A internet pode ir para qualquer lugar deste planeta, então nós temos alunos hoje que não são do Brasil. Então o nosso país, o nosso treinamento ultrapassou o país, ultrapassou as fronteiras. Então hoje a gente ministra curso alunos que têm em outros países, tá certo? Então, além dos treinamentos presenciais, em 1998 eu abri a minha primeira oficina, e hoje, em 2025, estou nessa sede nova que nós temos aqui em Curitiba, a Eurodriver Car Service, que é a minha oficina, onde muitas vezes eu faço aulas, onde eu faço live, onde a gente, claro, conserta carro, né? Então essa oficina é uma oficina de verdade, não é oficina só de curso. Então, a gente tem aqui os nossos colaboradores, a nossa equipe, que também trabalha junto aqui, onde a gente desenvolve treinamentos também. Então a Eurodrive hoje é a nossa sede aqui em Curitiba. Então já me conhece? Para quem não me conhece, então já está um pouco a par de quem é a pessoa que está conversando com vocês aqui. Bora lá para a aula? Querem aprender? Diga aí, escreve aí, eu quero. Faz aí um joinha, eu quero ouvir vocês participando, galera. Essa aula vai ser muito legal. E ao final dessa live, nós vamos estar aí fazendo o sorteio. Vamos ver se você vai estar participando aí desse sorteio. Fique comigo aqui até o final para que você se enriqueça de conhecimento, de informação. E lembre-se disso, anote tudo ou quase tudo que eu vou falar, tenha papel e caneta em mãos, para você não perder nada dessa live, beleza, gente? Vamos lá, então. Osciloscópio, galera. Existem 2 frentes que você precisa entender. Uma frente é os ajustes. Então, você precisa saber o que é ajuste de tensão, o que é ajuste de tempo, o que é trigger, o que é acoplamento AC e DC, inversão de sinal, atenuador. Se você dominar esses ajustes, você já vai começar a capturar os sinais. E a nossa meta aqui é que você entenda esses ajustes, para que você possa, então, já começar a pegar esse osciloscópio que de repente está guardado aí e botar ele para funcionar. E nós vamos também estar falando aqui, pessoal, de cuidados. Nós já comentamos aqui agora há pouco que existem peças que, se você não tomar cuidado, você pode queimar o seu osciloscópio. Então, a primeira frente que nós vamos tratar aqui nessa live são os ajustes. O que é cada um desses ajustes? A segunda parte, a segunda frente que nós vamos estar tratando aqui é a análise dos sinais. Porque, galera, não adianta nada você capturar um sinal e olhar para o sinal e dizer assim: e aí, o que significa essa imagem? Cada peça que você vai capturar vai ter uma imagem diferente. Então vamos selecionar algumas para vocês aqui. Essa imagem, por exemplo, aqui, é de um sincronismo virtual. Então nós temos aqui o osciloscópio ligado numa peça, o outro canal do osciloscópio ligado em outra peça. Eu estou vendo essas 2 imagens e, através desta imagem, por exemplo, eu consigo analisar ela e consigo saber se o motor está no ponto. Esse é o sincronismo virtual. Através de 2 sensores, que eu ligo o osciloscópio, em 2 fios ali do carro, eu olho para essa imagem e eu consigo ver se esse motor está no ponto. Isso não é maravilhoso? Quando o carro chega na sua oficina e você está achando que está fora de ponto, o que você faz? Se você não tem osciloscópio,
eu vou dizer o que você faz. Está suspeitando que está fora de ponto, você vai muitas vezes comprar uma ferramenta de sincronismo, de fasagem, vai desmontar um monte de coisa ali no carro, às vezes tem que soltar até coxinho de motor para você desmontar a lateral para ter acesso ali à correia ou corrente, travar comando, travar virabrequim, e aí depois de tudo isso você confere e diz assim, está no ponto, defeito do carro não é isso. Guarda aquela ferramenta que você pagou lá R$1.000 e 2 horas de serviço que você perdeu para chegar à conclusão que estava no ponto. Então são R$1.000 guardado, que você gastou, né? Não vai poder usar agora. Perdeu 2 horas de serviço que podia estar consertando outro carro para poder conferir o ponto. Agora, a outra opção é ter um osciloscópio, ligar o osciloscópio em 2 fios do carro, em 2 sensores, e aí você olha para aquela imagem e diz assim, está no ponto, o defeito do carro não é isso. Em 5 minutos você fez esse diagnóstico. Então essa é a maravilha do osciloscópio. Permite você fazer diagnóstico rápido. Quando você faz diagnóstico rápido, você ganha tempo de serviço. Imagine, você economizou aí 2 horas do seu dia fazendo esse diagnóstico. Se você tivesse do jeito tradicional, você levaria 2 horas a mais. E 2 horas do seu dia, quanto que vale? Se você cobra R$150 a hora, 2 horas são R$300. Em uma semana, 3 e 5, 15, R$1.500. Em um mês, 4 semanas, R$6.000. Em 10 meses, R$60.000. Se você, com o uso de um osciloscópio, você ganha 2 horas por dia, você, ao final de um ano, 12 meses, vai economizar ou vai faturar mais, porque vai poder trabalhar em mais carros, em torno aí de R$72.000. Isso não é ótimo, pessoal? Então, um osciloscópio me permite isso. Essa é uma das imagens que a gente vai analisar, né? O sincronismo virtual. Como é que eu faço essa análise? Então, essa é uma das análises. Outra análise, ignição. Quando você coloca o osciloscópio ali na bobina, no fio de sinal, você captura essa imagem. E essa imagem, ela nos diz muita coisa. Ela nos diz qual é o tempo de carga, ela diz qual é o disparo, ela diz quanto tempo a vela ficou acesa, ficou centelhando, o residual. Eu consigo, então, olhar para uma imagem e fazer a análise dela, se a ignição desse carro ela está saudável. O carro chegou na sua oficina. Você está suspeitando que o defeito é a ignição. Como é que você faz o teste aí na sua oficina? Não precisa dizer não nos comentários, eu vou ler a sua mente. Se você acha que o defeito do carro é bobina, o que você faz? Você troca. Se você acha que é vela, o que você faz? Você troca. Se você acha que é cabo de vela, que é rotor, que é tampa, o que você faz? Você troca. Em geral, ignição, as pessoas fazem a substituição para ver se resolve o problema. Agora, se você tem um osciloscópio, você olha para aquela imagem, tempo de carga, disparo, tempo de queima, residual, e diz assim, a ignição desse cilindro está saudável. Se tem mais de uma bobina, a ignição desses cilindros, das bobinas, está saudável. Se o carro está falhando, você diz assim, o defeito do carro não é ignição, né? Porque eu estou vendo a imagem aqui e a imagem está saudável. Então há 2 formas de você fazer um diagnóstico. Ficar trocando um monte de peças para chegar no problema, ou ligar o osciloscópio numa bobina, numa ignição e fazer uma análise de 5, de 10 minutos. Tá? Então, essa é uma das imagens que a gente precisa entender. Aí existe outra imagem, essa imagem é de uma rede LIN de comunicação. Então, muitas peças, pessoal, elas conversam por uma linha de comunicação chamada rede LIN. Por exemplo, bico injetor, por exemplo, bico injetor da Hilux, o bico de 6 fios, um dos fios é da rede LIN, bomba d'água elétrica, sensor de bateria, alternador pilotado, são várias peças que quando eu vou capturar o sinal, eu tenho essa imagem. E como é que eu interpreto essa imagem? Então, cada peça que você vai ligando, ela gera uma imagem diferente. E eu preciso interpretar, eu preciso analisar essa imagem. Essa aqui, por exemplo, é de uma sonda banda larga. Como é que você faz o teste de uma sonda banda larga? Digam para mim aí. Sonda de 5 fios. O carro chegou na sua oficina, por exemplo, uma Toro diesel,
por exemplo, um motor T200, T270, por exemplo, um Audi TSI, por exemplo, um carro da Volkswagen TSI, são carros que têm som da banda larga. Por exemplo, a Ford, motor EcoBoost. Então, muitos veículos hoje têm som da banda larga. Esse carro chegou na sua oficina, você precisa fazer um teste na sonda. Como é que você testa uma sonda banda larga? Sabem testar uma sonda banda larga? Sabem interpretar o sinal de uma sonda banda larga? Se de repente você diz assim, não, eu uso o multímetro para testar uma sonda banda larga. Eu digo para você, se você usar o multímetro, você vai condenar a sonda banda larga. Por quê? A sonda banda larga, pessoal, ela trabalha extremamente rápido. E o multímetro não acompanha essa variação. Faça um teste amanhã na oficina de vocês. Pega o multímetro e liga na bateria. Quantos volts você vai encontrar? 12 volts, 12,6 mais precisamente. Desliga o multímetro da bateria. Quanto que vai marcar no multímetro? 0 volts. Ligou na bateria, 12. Desligou, 0. Agora, amanhã, faça o seguinte teste. Pegue o multímetro e fica ligando e desligando bem rápido ali da bateria. Era de se esperar que o multímetro dissesse o que para você? 0,12, 0,12, porque é isso que você está fazendo. Você está ligando o multímetro na bateria e está desligando. Mas você vai observar que não é isso que vai acontecer. Quando você começar a ligar e desligar o multímetro muito rápido da bateria, ele vai começar a dizer para você 7 volts, 8 volts, e isso vai induzir você ao erro. Tá? Então, o multímetro não acompanha um sinal quando ele é muito rápido. O multímetro ele é lento. Quer um exemplo de uma situação aí que pode acontecer com o multímetro? Você foi testar, por exemplo, uma bomba de combustível pilotada. Uma bomba de combustível que é controlada por módulo. Tá? E o que o módulo faz? O módulo da bomba, hoje muitos carros têm um módulo que controla a bomba de combustível. E o módulo fica aplicando e tirando 12 volts da bomba. Ele faz isso muito rápido, 12,0, 12,0, 12,0, para controlar a rotação da bomba e, consequentemente, a pressão de combustível. Então ele fica pulsando 12 volts. O que vai acontecer se você pegar um multímetro e for lá nos fios da bomba? Você vai ficar vendo ali no multímetro 9 volts, você vai ficar vendo ali no multímetro 8 volts. Aí você vai dizer, tá errado? A bomba deveria receber 12, tá recebendo 8, tá recebendo 9. E aí você começa a suspeitar de problemas que não existem. Porque o multímetro ele não acompanha quando o sinal é muito rápido. E é o caso da sonda. A sonda lambda, você deve ter aprendido, que ela trabalha acima e abaixo de 450 milivolts. Acima de 450 milivolts é mistura rica, abaixo de 450 milivolts é mistura pobre. Então a voltagem fica subindo e descendo de 450 milivolts, quer dizer que a sonda está trabalhando. É assim que você faz quando você vai testar as sondas tradicionais, ou a sonda planar. Agora, se você pegar um multímetro e for numa sonda banda larga, a variação da sonda ela é tão rápida que o multímetro ele não acompanha, e aí ele pega um valor médio entre 400 e 600 milivolts, a variação acima e abaixo de 450, o multímetro começa a pegar um valor médio. Então ele começa a dizer assim para você, 450, 451, fica nessa faixa. A variação é tão rápida que ele fica dando um valor médio. E aí você acha que a sonda está travada. Você foi induzido ao erro, o multímetro te enganou. Então uma sonda banda larga, se você testar com o multímetro, você vai achar que ela está com defeito. O multímetro não é capaz de verificar a variação da sonda, de mostrar para você a variação da sonda. Um osciloscópio é. Então, um osciloscópio, por mais rápido que o sinal seja, um osciloscópio consegue acompanhar essa variação. Então, esse é o sinal de uma sonda banda larga. Esse outro sinal, que parece um sinal estranho, esse é o sinal, pessoal, de um sensor de posição de borboleta. Na verdade, 2. Os sensores de posição de borboleta, eles trabalham com sinais invertidos e à medida que a borboleta se movimenta, quando a tensão de um está subindo, a tensão do outro está caindo. Então, à medida que a borboleta abre e fecha, os sinais trabalham com sinais invertidos. Quando um sensor a voltagem está caindo, o outro sensor a voltagem está subindo. Movimentou a borboleta, acontece ao contrário. Então você tem essa imagem sendo mostrada na tela do seu computador aí, ou do seu tablet, se você estiver usando um tablet lá no osciloscópio, tá? Então, vocês começam a perceber que uma frente
É os ajustes que você vai fazer. E aí você começa a capturar as imagens. E cada peça tem uma imagem diferente que eu preciso analisar. Essa imagem, por exemplo, é a imagem de uma bomba de alta pressão, da M-Prop, do regulador que vai lá na bomba de alta pressão, regulador eletrônico. Então o módulo trabalha com sinal pulsante num fio e trabalha com aterramento no outro fio. Então eu preciso saber se essa imagem está dentro daquilo que deveria ser. Aqui nós temos uma outra imagem. Olha só como cada peça, pessoal, ela gera imagens diferentes, né? Aqui nós temos uma imagem de um injetor GDI, um bico com injeção direta. Então note que o sinal sobe até 60 volts e depois ele fica pulsando em 12 volts. Enquanto no outro fio, o módulo segura um negativo. E aí eu olho para essa imagem, eu preciso saber se ela está dentro do esperado. Se o que o módulo está mandando para o injetor atende a configuração do projeto ali. O módulo está mandando o sinal certo, eu preciso saber isso. Essa imagem vai me dizer isso, tá? Essa é uma imagem em que eu estou vendo a conversa entre o módulo de injeção e o módulo da bomba. Então o módulo da bomba, para controlar a bomba, ele precisa ter uma informação do módulo de injeção. Então o módulo de injeção diz para o módulo da bomba qual é a pressão que ele quer, e o módulo da bomba, então, vai ajustar essa pressão lá na bomba de combustível, vai controlar a bomba. Então, como é que eu faço uma análise de uma conversa entre o módulo de injeção e o módulo de bomba? Então, pessoal, são muitas imagens que você captura de comparação para que você possa fazer análise, né? São muitas imagens. Cada peça que você vai ligar ali tem uma imagem diferente. Então, entendemos o seguinte: duas frentes para você aprender a usar o osciloscópio. Uma frente é aprender os ajustes. Ajuste de tensão, ajuste de tempo, ajuste de trigger, acoplamento, inversão de sinal. Essa é uma frente. Outra frente, interpretar essas imagens que eu passei aí e tantas outras mais. Então são duas coisas que você precisa aprender. Aprender a ajustar, aprender a interpretar, tá certo? E aí? Estão gostando da aula? Já está começando a clarear aí a utilização do osciloscópio? Diga aí que está gostando, faz um foguinho aí, dá um curtir. Quero ver vocês animados aí, tá bom, gente? Então agora, vamos para a primeira frente. Vamos entender os ajustes do osciloscópio, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ajustes chaves do osciloscópio. Se você prestar muita atenção no que eu vou falar agora e aprender esses 5 ajustes, você já vai começar a mexer com o osciloscópio. Tá? Então, o objetivo aqui é que você entenda a dinâmica de que é cada um desses ajustes, ok? Então, vamos para o primeiro ajuste. Ajuste de tensão. O que é um ajuste de tensão no osciloscópio? O ajuste de tensão, ele é o ajuste vertical. Ou seja, quando você mexe no ajuste de tensão, você pode deixar essa imagem mais alta ou mais baixa. Você pode esticar essa imagem ou você pode escolher encolher essa imagem. A regra é, você tem que deixar ela num tamanho que o seu olho olhe para a imagem e diga: eu sei o que é a imagem, eu sei como é que está esse sinal. Eu estou vendo uma senoide, eu estou vendo uma forma de onda quadrada. Você está vendo como é que é a imagem. Interpretar é outra conversa, mas por enquanto você já está vendo a imagem. O que acontece é que quando as pessoas vão mexer num ajuste de tensão, na vertical, muitas vezes elas colocam um gráfico que fica acima da tela do osciloscópio. Então o reparador ele não enxerga o sinal inteiro, isso vai dificultar a análise. Muitas vezes o reparador vai tentar ajustar o osciloscópio e deixa a imagem tão pequena que você praticamente não enxerga o sinal ali. Então, a regra, o macete, é ajustar o osciloscópio num tamanho bom. Nem um tamanho que exploda, que ultrapasse os limites da tela do osciloscópio, e nem um tamanho que fique muito pequeno. E aí, deixa um tamanho razoável. Eu diria para vocês que, inicialmente, vocês não precisam nem saber que ajuste você está fazendo. Não olhe para o ajuste, né? O ajuste está aqui, ó, ajuste de tensão. Não precisa nem olhar para o ajuste. Você só vai clicando no ajuste e vendo o gráfico aumentar. Ultrapassou os limites, diminui o ajuste até que ele fique um tamanho bom para você enxergar. Quando ele ficou um tamanho bom,
aí você está no ajuste certo. Agora, você até pode ver que ajuste você fez, mas o valor do ajuste, galera, ele é irrelevante. O importante é que o seu olho enxergue o sinal e veja ali como ele é. Esse é o importante, tá? Outra coisa, eu vou dizer exatamente o que é um osciloscópio para vocês. O osciloscópio, ele é um voltímetro. O osciloscópio mede o quê? Voltagem, mede tensão. É isso que é um osciloscópio. E aí você diz assim para mim, mas Alessandro, se o osciloscópio ele mede voltagem, por que eu não uso então o multímetro? O multímetro mede voltagem, tá? Eu digo para vocês, porque o osciloscópio, a sacada do osciloscópio, é que ele mede voltagem através do tempo. Então, à medida que o tempo está passando, essa voltagem vai diminuindo, vai aumentando, ela fica quadrada, ela fica uma senoide. À medida que a voltagem vai sofrendo alteração, o osciloscópio vai acompanhando essa voltagem, por mais rápida que ela seja. Já o multímetro, ele não acompanha. Lembra que eu disse para vocês? Só de você ficar ligando e desligando ele da bateria, ele já não diz 0 e 12, ele começa a dizer 7 volts, 8 volts, parece que está errado. O multímetro não acompanha. Um osciloscópio, ele acompanha. Então, a grande sacada do osciloscópio é, ele é um voltímetro, ele mede voltagem, a vertical aqui é a voltagem, nessa imagem aqui, a voltagem ela está subindo, agora a voltagem começou a descer, começou a subir de volta, então a vertical do osciloscópio é a voltagem, o comportamento da voltagem. E a horizontal? A horizontal, o tempo. À medida que o tempo está passando, a voltagem vai sofrendo a alteração. Tá? E vai ter situações, pessoal, que esse sinal ele é tão rápido, que a alteração ele acontece tão rápida, que o sinal fica tão amontoado que vira um borrão. Você não consegue enxergar como ele é. Então você tem que mexer no tempo para quê? Para esticar essa imagem para você ver melhor. Vai ter imagens que o sinal vai estar tão esticado que você não consegue ver ele trabalhar. Então você vai ter que fechar um pouco o tempo, vai fechar um pouco a imagem para você enxergar como ela é. Então, o ajuste de tempo é o ajuste que você vai amontoar ou você vai esticar a imagem. O ajuste de tensão, você vai esticar verticalmente ou você vai encolher verticalmente. Então você vai mexer no ajuste de tensão para ficar um tamanho bom, vai mexer no ajuste de tempo para ficar um tamanho bom, para que o seu olho consiga olhar para a imagem e dizer, essa imagem é uma senoide, essa imagem é quadrada, essa imagem está ficando em 5 volts, está ficando em 0, está ficando em 12, e assim você consegue olhar e ver como a imagem é. Para daí você ir para a segunda fase, que é interpretar essa imagem. Primeiro você precisa capturar ela. Então, ajuste de tensão é o ajuste vertical. Ajuste de tempo é o ajuste horizontal. Entenderam isso? Diga aí, entendi. Quero ver se vocês estão compreendendo aí aquilo que eu estou falando. Pessoal, quando o ajuste, vamos para o outro ajuste agora, que é o trigger. Quando um sinal, ele é muito rápido, ele passa tão rápido na tela que às vezes ele passou, o osciloscópio mostrou, ele parou de passar, ou o módulo parou de mandar aquele sinal, o sinal desaparece na tela. Então, às vezes o sinal está ali, às vezes não está, fica mais difícil você interpretar. Quanto mais rápido é o sinal, ele passa mais rápido na tela, fica mais difícil você poder ver esse sinal. Então, o osciloscópio tem um recurso chamado trigger. Escreve trigger, mas se pronuncia trigger. Trigger, se você traduzir para o português, é disparo, é gatilho, é acionamento. Então você aciona o trigger, você dispara o trigger para você estabilizar o sinal na tela. E estabilizar é diferente de congelar. Não dá para pausar o sinal, porque se eu pausar o sinal, eu fico vendo ele ali, posso desligar o carro e o sinal está ali. Eu não estou vendo em tempo real. O trigger, você está vendo o sinal em tempo real. Se ele sumiu, o gráfico some. O sinal voltou, o gráfico volta ali. Então, o trigger está vendo em tempo real. O trigger, pessoal, geralmente no osciloscópio, ele está na lateral direita. Essa bolinha aqui é
o trigger. Essa bolinha aqui, eu digo que é a nossa arma, é o nosso disparo. Então, você vai mirar a sua arminha, posicionar ela para acertar o sinal. Se eu disser para vocês, se você está com uma arma aí, e eu digo para você, eu quero que você acerte essa garrafa. Você vai mirar onde? Você vai mirar na garrafa. Você não vai mirar aqui, ou você vai mirar ali. Se você quer acertar a garrafa, você vai mirar na garrafa. O trigger, entenda isso, é a sua arma. Ele vai disparar como se fosse um laser, assim, vamos entender assim. Então, se o trigger, eu posicionar ele aqui, ele não vai acertar nada, não vai trigar. Se eu pegar meu trigger e posicionar ele aqui em cima, não vai acertar nada, o sinal não está ali. Então, eu tenho que mirar no sinal. Em geral, quando o sinal ele é PWM, é um sinal sempre igual, então a minha recomendação é, mira no meio, anota aí. Se você já está com papel e caneta, é importante que você tenha, anota aí. O trigger, se o sinal é sempre igual, todos os pulsos são iguais, o trigger você mira no meio do sinal, porque aí você estabiliza melhor. No meu caso aqui, desta imagem, note que o trigger está mais para baixo da imagem. Por quê? Porque está pegando esse dente aqui, ó. Eu quis pegar um ponto diferente da imagem. E aí eu consegui estabilizar ela ali. Então, por mais que se eu tirar o trigger daqui, o sinal vai ficar passando ali na tela. Então, eu mirei num ponto da imagem e toda vez que o ponto passa, aqui está o trigger vertical, ó. O trigger vertical, o trigger horizontal. Aonde eles se cruzam é aonde o osciloscópio vai estabilizar o sinal. Então, toda vez que esse dente passar exatamente nesse ponto da tela do osciloscópio, o osciloscópio vai pegar ele. E aí você tem a sensação de que o sinal está parado na tela. Fica estável na tela. E aí você consegue analisar essa imagem. Então, quando a imagem ela é muito rápida, você precisa ativar o trigger, certo? Então, essa é a função do trigger, tá? Acoplamento AC e DC. O que é essa função no osciloscópio? Lembra que eu disse para vocês que o osciloscópio ele é um voltímetro? Pois é, então vamos pegar aqui o voltímetro. Eu vou pegar o meu voltímetro, meu multímetro, vou colocar na parte de volts aqui e vou ligar ele na bateria. Só que o meu multímetro, ele tem duas funções de voltagem. Ele tem voltagem contínua, DC, e voltagem alternada, AC. Então eu tenho que posicionar, se eu vou testar a bateria, em DC, voltagem contínua. Um osciloscópio é a mesma coisa. Ele é um voltímetro. Então, se eu vou testar alguma coisa no carro e é DC, eu seleciono o multímetro em DC. Se eu vou testar alguma coisa no carro que é AC, eu seleciono no meu osciloscópio AC. Vou dar uma dica para vocês. Anota aí. 95% dos testes que você faz num carro é DC. Então, se você não sabe que opção escolher entre DC e AC, qual que você vai escolher? DC. Porque você tem 95% de ter ajustado, 95% de chance de ter ajustado certo. Então, entre DC e AC, se você não sabe o que escolher, coloque DC. 95% de chance de você escolher certo. Apenas 5% dos testes ali nós fazemos em AC. 95% é em DC. Então, na dúvida, coloque DC. Ah, mas se eu colocar errado, você só não vai ler o sinal. Tá? Não tem problema nenhum. Depois você muda para... Estava em AC, muda para DC para fazer um teste. Eu estava em DC, muda para AC para fazer um teste. Agora, na dúvida, já coloque em DC, porque provavelmente você vai estar no ajuste certo. Inversão. Qual é a função da inversão? Pessoal, muitos sinais eu tenho que inverter, eu tenho que tombar ele. Tá? A função inversão é isso, é eu virar o sinal de ponta cabeça. E que aplicação que tem isso no osciloscópio? Vamos dar um exemplo. Bobina de ignição. A bobina de ignição tem modelos com ignição positiva e tem modelos com ignição negativa. Quando é positiva, o sinal fica para baixo, quando é negativa, o sinal fica para cima. Ou melhor, ao contrário. Quando é negativo, o sinal fica para baixo, quando é positivo, o sinal fica para cima. E se o sinal é positivo, fica mais difícil você fazer a interpretação, porque o sinal fica de ponta cabeça. Então o que você faz quando o sinal não está do jeito certo? Você ativa a função inversão e
vira ele para o jeito certo. Aí você consegue analisar. Então a ignição, muitas vezes nós vamos ter que fazer a inversão, vamos ter que virar o sinal para poder enxergar e fazer a análise dele. Vou dar outro exemplo para vocês, que você usa a função inversão. Rede CAN. A rede CAN, nós temos o CAN low e o CAN high. Então, quando um bit está subindo, o outro bit está descendo. Então, um sinal é invertido do outro. É como se um fosse o espelho do outro na rede CAN. Para que você faça um diagnóstico mais perfeito, mais preciso, você pode pegar um dos canais, que você está capturando um dos fios da rede CAN, e inverte ele. E aí você vai ver se eles vão se sobrepor. Eles têm que vestir perfeitamente, de maneira que você veja uma única imagem. Se isso aconteceu, a rede CAN está saudável, a rede CAN está perfeita. Então essa é uma outra aplicação da função inversão. Corpo de borboleta motorizado. Os sinais dos sensores de posição de borboleta, eles são invertidos. O que eu faço? Pego um dos canais e viro de ponta cabeça e vejo se ele se sobrepõe. Se ele se sobrepuser, quer dizer que os dois sensores de posição de borboleta estão dando o mesmo sinal. Portanto, estão perfeitos. Essas são algumas aplicações da função inversão. Tá? Ajuste de tensão, vamos recapitular aqui. Ajuste de tempo, o trigger para você estabilizar o sinal, a escolha que você vai capturar o sinal, se é AC ou DC, na dúvida coloque DC, a função inversão para você virar o sinal de ponta cabeça. Pessoal, vocês entenderam esses ajustes? Se vocês entenderam, dá um joinha aí, eu quero ver a participação de vocês, tá certo? E agora, uma coisa extremamente importante, você tem que prestar agora muita atenção, pessoal, que é o risco que você tem de queimar o seu osciloscópio. Anota aí, papel e caneta, anota aí. 4 peças que pode queimar o seu osciloscópio quando você for testar. Bobina, bico, válvula do canister e desacoplador da bomba d'água que tem nos motores THP. Se você for testar uma dessas 4 peças, existe um risco muito grande de você queimar o seu equipamento. E é óbvio que você não quer fazer isso. Então, quando você for testar essas 4 peças, você precisa proteger. Essas 4 peças, pessoal, quando o módulo manda um sinal para a peça e tira esse sinal, no momento em que o módulo tira esse sinal, dá um pico de tensão. Esse pico de tensão, no caso da ignição, pode chegar a 300 volts. O que acontece é que o osciloscópio, a grande maioria deles, aguenta até 40 volts. E aí? Como é que você faz? Se o equipamento só aguenta 40 volts, você mandou para ele, se ligou lá no fio da bobina e mandou para ele 300 volts. O que vai acontecer aqui dentro? Vai sair uma fumacinha. Você vai queimar o seu equipamento. Tá? Então eu preciso proteger. Como é que eu protejo o equipamento? Existem os atenuadores. Tá? Então, o cabo estava ligado direto aqui no equipamento. Eu afasto o cabo, ligo a minha proteção e ligo o cabo aqui. Agora, esses 300 volts vão passar pela proteção e vai sair aqui 10 vezes menor. Então, ele divide por 10 a tensão. Esse aqui é um 10 para 1, então ele divide por 10. 300 volts dividido por 10 vai sair aqui 30 volts. 60 volts dividido por 10 vai sair 60 dividido por 10, 6 volts. O equipamento vai estar protegido. Mesmo você ligando lá na bobina, que é 300 volts, vai chegar aqui para o osciloscópio 30 volts. Assim você não tem perigo de queimá-lo, tá certo? Então, bico, bobina, válvula do canister e desacoplador da bomba d'água. São as 4 peças que você precisa proteger o seu equipamento. Tem equipamento que não precisa da proteção? Tem. Você pega, por exemplo, ali o MT Pro, é até 500 volts. Você pega, por exemplo, o PDL, é até 500 volts. Só que são equipamentos que custam muito mais caros. Passam ali de 7, 8, 10 mil reais. Aí, você com uma proteção que custa pouco mais de 100 reais, você consegue proteger o seu equipamento, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Isso pode salvar
o seu osciloscópio. Lembre-se disso quando for testar essas 4 peças, ok? Gostaram dessa dica? Essa dica é importante, pode evitar a queima do seu equipamento. Pessoal, entenderam os ajustes? Dá um joinha aí, ok? Ajuste de tensão, ajuste de tempo, trigger, acoplamento AC e DC, inversão e os cuidados que você tem que ter para não queimar o equipamento. Agora, nós vamos para a segunda fase. A segunda fase é o quê? É interpretar os sinais. Eu separei algumas peças aqui para interpretar junto com vocês aqui esses sinais, tá certo? Então, aqui nós temos uma imagem da RedCam. Aqui nós temos uma imagem da RedCam, tá certo? Na RedCam, pessoal, os 2 sinais são iguais, só que com os bits invertidos. Então nós ajustamos a tensão em 2 volts, a vertical, ajustamos o tempo em 50 microsegundos, capturamos essa imagem e a semelhança tem que ser exatamente idêntica. Se eu tiver um sinal maior que o outro, ou mais amontoado que o outro, ali eu tenho um problema. Ou se eu não tiver um sinal, eu tenho uma linha ali eu tenho um problema. Para você checar se a semelhança entre os 2 fios da RedCam está perfeita, onde é que você vai pegar esses fios da RedCam? Anota aí, terminais 6 e terminal 14 da tomada de diagnóstico. Ali estão os 2 fios da RedCam, é o ponto mais fácil para você capturar esses 2 sinais. Então, um canal do osciloscópio no pino 6, lá da tomada de diagnóstico, outro canal no pino 14, você vai ter essa imagem. Se eu mudar o tempo de 50 micro para 5 micro, eu estico essa imagem. E eu pego um dos canais e faço o quê? A inversão. E aí eu trabalho com as 2 imagens para ver se elas vão se encaixar. As 2 imagens virou uma só, elas se sobrepuseram. Isso me dá o diagnóstico de que a RedCam está saudável. Esse é o teste da RedCam, pessoal. Essa é a análise que a gente faz para saber se o fio da RedCam está ok. Aqui nós temos uma outra imagem que é da RedLin, tá certo? Essa imagem eu vou usar para capturar. Essa imagem eu vou ver quando eu for capturar. Um bico injetor da Hilux de 6 fios, no fio azul. Eu vou ver essa imagem quando eu estiver ligando num alternador pilotado, quando ele for do tipo Lean, tem modelos que é PWM. Eu vou capturar essa imagem para testar o sensor de bateria. Eu vou capturar essa imagem para testar a bomba d'água elétrica. Então, essa é a imagem de várias peças ali do carro. O que essa imagem me diz? Ela trabalha de 0 a 12 volts. Então aqui eu tenho 12 volts. Esse bit mais largo é a permissão, é o módulo pedindo permissão. Aí o módulo transmite a sua informação. Esse outro bit, um pouco mais largo, é a permissão do componente. E aí o componente transmite a informação. Então se eu pegar, por exemplo, um alternador, o módulo de injeção pede permissão, transmite para o alternador a tensão que ele quer, o alternador pede permissão e diz que já executou aquela função. Assim eu consigo ver se está havendo a transmissão tanto do módulo de injeção para o alternador, quanto do alternador para o módulo de injeção. Essa regra se aplica para as outras peças também. Dica de ouro para vocês aqui. Anota. Se eu for pegar o osciloscópio, ligar lá no alternador, esperava encontrar essa imagem, mas você está vendo uma linha. E aí você já acha que o defeito é alternador. E aí você tirou o alternador, colocou outro, ou trocou o regulador de tensão, colocou outro, e a imagem está do mesmo jeito, uma linha, você fala, ué, mas não está vendo transmissão, já coloquei um alternador novo, ou coloquei um regulador de tensão novo. Você sabe qual que é o defeito, pessoal? Que pode ser o defeito? Bomba d'água elétrica. Aí você fala, mas Alessandro, o que tem a ver a bomba d'água elétrica com o alternador? O que acontece é que na RedLin, muitas peças usam o mesmo fio para conversar com o módulo. Então, se uma das peças que está usando o mesmo fio, ela queima, ela entra em curto, as outras peças não conseguem transmitir a sua informação. E aí, o alternador, por exemplo, está usando o mesmo fio da bomba d'água em alguns sistemas, é o caso, por exemplo, do motor T270, e aí um problema na bomba d'água, o alternador para de carregar. Aí está lá a luz da bateria acesa, não está carregando, e o defeito é a bomba d'água elétrica. Por quê? Porque não está tendo comunicação nesse fio da RedLin. Como é que você mata esse defeito? Desliga a bomba d'água elétrica. Desligou a bomba d'água elétrica, voltou a comunicar o alternador com a central e a luz da bateria apagou, então o problema está na bomba d'água elétrica. Passou a ter de novo a comunicação Lean naquele fio, então o problema está lá na bomba d'água elétrica. Gostaram da dica? Tome nota aí. Eu estou dando um exemplo desse carro, em que a bomba d'água elétrica e o alternador utilizam o mesmo fio de comunicação.
Mas o importante é você ter um esquema elétrico para saber quem está ligado com quem na rede Lean. Acontece, por exemplo, nos bicos da Hilux, pessoal. Os bicos da Hilux, o fio azul de todos os bicos se juntam num fio só e vai parar lá na central. Se um bico entra em curto, os outros também não conseguem conversar. Derruba a rede Lean. E aí você vai desligando bico por bico até que a rede Lean começa a acontecer e aí o carro funciona. Então desligou o bico 1 da Hilux, deu partida, funcionou? Não, liga de volta. Desligou o 2, funcionou? Não, liga de volta. Desligou o 3, motor funcionou, liga de volta, não funciona. Esse é o bico que está causando o impedimento dos outros bicos conversarem. Então quando você desligou esse bico, a rede Lean restabeleceu a sua comunicação e aí começa a funcionar, e aí os outros bicos começam a funcionar. Então esse é mais um exemplo de análise que a gente faz, análise da rede Lean. Vamos ver mais uma análise. Essa análise, pessoal, é o teste de compressão relativa. Como é que é esse teste? Você pega um canal do osciloscópio e liga na bateria. E aí o que você faz? Dá partida. E quando você dá partida, à medida que um pistão sobe em compressão, o motor de partida está sofrendo para empurrar ele em compressão, a tensão da bateria cai. Então o que eu estou vendo aqui é a tensão da bateria. Pistão subiu, a tensão cai. Outro pistão subiu em compressão, a tensão cai. Outro pistão subiu em compressão, a tensão cai. É de se esperar que todos os pistões que subam em compressão puxem a mesma energia da bateria. Se todos estão com a mesma compressão, a queda de tensão vai ser a mesma. O que seria um defeito, então? Aqui seria um sinal perfeito, todas as ondinhas estão iguais. Aqui eu tenho um problema. Ó. Aqui o pistão subiu, a tensão caiu, pistão subiu, a tensão caiu, pistão subiu, a tensão não caiu aqui. Quer dizer o quê? Esse cilindro está sem compressão. O carro chegou falhando na sua oficina, você suspeitou que pudesse ser compressão, ligou ele na bateria, deu partida, olhou um buraco ali na imagem e diz assim para o cliente, ó, defeito do seu carro é compressão. Você não vai testar bico, não vai testar bobina, não precisa, porque você já matou o defeito ali. E o New Tecnoscópio, esse equipamento, que é o que nós vamos sortear no final da live, o New tem um software interno que permite, que consegue transformar essa onda em colunas. E aí fica mais didático para você ver o defeito. Se todos os cilindros estiverem com a mesma compressão, todas as colunas serão iguais. Se uma coluna está menorzinha que as outras, aquele cilindro está sem compressão. Se essa coluna começar a cair abaixo de um certo valor, ela já fica amarela. Se ela cair mais para baixo ainda, ela fica vermelha. Então, além de ter a queda, muda a cor, para que você identifique que você tem um problema ali de compressão. Então, o New tem um software interno que me permite converter essa imagem em colunas para ficar mais didático de você analisar. Então, olha que maravilha, você conseguir medir compressão ligando o osciloscópio na bateria, parece mágica, mas não é. Vamos capturar aqui, vamos ver aqui uma outra imagem. Essa é a imagem da sonda banda larga, pessoal. Para você capturar essa imagem, você vai ajustar a tensão em 500 milivolts, vai ajustar o tempo em 100 microsegundos, acoplamento DC e atenuação vezes 1. E aí você vai ver essa imagem. Quando o osciloscópio está com um sinal bem baixo de tensão, ele se preparou para medir um sinal bem baixo, menos de 1 volts, é normal que um osciloscópio pegue bastante ruído. Aí tem osciloscópios, como é o caso do New, que ele filtra essa imagem, ele filtra esse sinal para você ver ele com mais qualidade. Então, se o osciloscópio tiver filtro, você ativa ele. O New tem essa função. Se o osciloscópio não tiver filtro, por exemplo, o caso dos Rantec, aí nós fabricamos um filtro para que você possa colocar lá no osciloscópio para o sinal ficar mais limpo, tá certo? Então, um teste de sonda, por exemplo, é recomendável usar o filtro. Então, você ativa o filtro ou coloca um filtro externo para limpar os ruídos que vão estar nessa imagem. E aí você vai capturar o sinal. A voltagem tem que subir e descer de 450 milivolts. Se isso está acontecendo, quer dizer que a sonda lambda está operando, que a sonda lambda está trabalhando, se a voltagem está acima e abaixo de 450 milivolts. Aqui está ajustado em 500 milivolts por divisão, então uma divisão é 500 milivolts,
Note que o sinal passou acima dos 500, ó, baixou da divisão, abaixo dos 500, acima dos 500, abaixo dos 500, e eu estou vendo a sonda subir e descer. Lembrando que se você fizer esse teste com um multímetro, você vai achar que tá queimada a sonda lambda, porque no multímetro você vai ver um valor sempre fixo ali no multímetro. Você vai ficar vendo ali em torno de 450 e não sai daquilo. Parece que está travado. O multímetro não consegue acompanhar essa variação da tensão. Entendeu, pessoal? Então, esse é o teste que você faz no fio de sinal da sonda lambda banda larga. O ajuste que você faz, a imagem que você tem que encontrar. Se eu ligar o osciloscópio num fio do injetor GDI, num carro com injeção direta, o que eu tenho que enxergar? Essa é a análise que você vai fazer. Eu tenho que enxergar se o módulo está descarregando 60 volts e depois se o módulo está pulsando com 12 volts. Se o módulo não descarregar esses 60 volts, um carro com injeção direta, pessoal, ele trabalha com alta pressão, chega a 250 bar. Então tem 250 bar de força empurrando a agulha do bico no sentido de fechar. O pulso elétrico tem que vencer essa pressão e abrir a agulha do bico. Então ele precisa de muita força. Por isso o módulo descarrega 60 volts no injetor, dá uma pancada elétrica para poder abrir o bico. E depois que ele já abriu, mantê-lo aberto é mais fácil. Ele fica pulsando 12 volts só para segurar o injetor aberto. Então o bico abriu aqui e fechou aqui. Se não tiver esses 60 volts na imagem, tiver tudo em 12 volts, eu sei que a saída do módulo está queimada. Então eu consigo identificar o problema ali na saída do módulo. Agora, se você tem uma canetinha de teste, se está pulsando com 60, com 40, ou com 20, ou com 12, o LED vai piscar igual. Então o LED da canetinha de teste te induz ao erro. Você acha que o sinal está correto e não está. Um osciloscópio mostra toda a evolução do sinal. Mostra os 60 volts, mostra os 12 volts pulsante. Então você consegue enxergar um defeito com o osciloscópio que se fosse com o multímetro você não enxergaria. Então essa é a imagem que você tem que ver quando for testar um bico GDI. Tem que ver uns 60 volts, depois pulsos de 12 volts. E no outro fio você vai ver um aterramento enquanto o módulo estiver mandando pulso para o injetor, pelo outro fio do injetor. Aqui é um sinal diesel, tá? Um pulso de um bico diesel. Tá? Se você pegar só um desses pulsos, você vai ver que é o mesmo pulso da gasolina, pessoal. O módulo descarrega 60 volts e depois pulsos de 12 volts. O que acontece no diesel é que o módulo repete esse pulso 3 vezes. Ele faz a primeira pré-injeção, depois a segunda pré-injeção e depois a injeção principal. Então o pistão começou a subir em compressão, o módulo faz uma injeção, depois faz mais uma e com a compressão máxima ele faz a injeção principal. O módulo quebra esse volume de combustível em 3 partes. Né? Assim, o motor castanha menos na linha diesel, vibra menos, melhora a queima, melhora a potência, melhora a autonomia, fumaceia menos o motor. Então tem várias vantagens em se utilizar esse princípio de funcionamento. Lembrando que bico, não importa qual se é gasolina, se é diesel, se é injeção direta, se é indireta, tem que proteger o osciloscópio. Tem que usar o atenuador em qualquer tipo de injetor que você for testar, ok, pessoal? Então essa é a análise, é a mesma coisa do GDI. Se todos tiverem em 12 volts, o sinal vai estar errado, vai estar irregular. Tá? Então esses são alguns sinais que eu mostrei para vocês, como que seria o sinal ideal e o que seria um sinal com defeito. Transdutores. Pessoal, transdutores são acessórios para o osciloscópio que converte movimentos mecânicos em sinais elétricos. Então, por exemplo, um transdutor de vácuo na admissão. Então esse aqui é um transdutor, vou pegar aqui para vocês. Esse é o transdutor da mecânica avançada, a mesma do osciloscópio ali que nós vamos fazer um sorteio no final. Então o transdutor, quando eu ligo lá no coletor de admissão, a alteração de vácuo que tem no coletor, à medida que as válvulas abrem e fecham, gera um sinal elétrico. Ele converte esse movimento do vácuo lá no coletor em um sinal elétrico. E aí eu consigo avaliar um comando torcido, consigo avaliar se tem válvulas de admissão que não estão vedando corretamente. Então eu enxergo problemas no cabeçote através desse transdutor.
O da mecânica avançada ele é um 4 em 1. Então eu posso tirar aqui essa parte do transdutor, colocar essa parte, e agora virou um transdutor de vácuo no escapamento. E aí eu consigo ver se algum cilindro está falhando. Então, se eu tenho ali um problema de bobina, um problema de vela, um problema de válvulas, eu consigo identificar que tem uma falha de cilindro. Lembra quando o pessoal fazia aquele teste bem básico, que colocava uma nota de R$2, um papelzinho ali na boca do escapamento, ver se ele chupava, que existia um problema ali de assentamento de válvulas, de falha de cilindro. O transdutor faz isso de uma forma muito mais técnica. Ele gera uma imagem a partir dos gases que estão saindo e a gente consegue avaliar, então, por exemplo, uma falha de cilindro. Tá? Eu posso tirar essa parte, colocar essa parte aqui, e agora virou um transdutor de vácuo no kart, ou seja, eu consigo verificar, por exemplo, um alinhamento de anéis. Consigo verificar, por exemplo, um desgaste na parede do cilindro. Porque quando o pistão sobe em compressão, parte da compressão desce para o kart, porque os anéis estão alinhados ou a parede está gasta. O transdutor pega essa alteração de pressão lá no kart e mostra na imagem para mim. Então eu consigo ver a parte de baixo do motor através do transdutor de vácuo na admissão. E eu consigo tirar essa parte, montar essa parte, esse ferrinho, e agora virou um transdutor de ressonância, verificar se um bico está travado, verificar um ruído no enrolamento. Então eu consigo fazer alguns testes com esse transdutor. Então, pessoal, esse é um tipo de transdutor, ou um kit de transdutores, que são muito importantes para a gente ter. Existe também esse transdutor aqui, ó, que é o transdutor de vazão. O que esse transdutor faz? Quando eu abro o transdutor e abraço a linha de combustível, eu consigo pegar falhas de injetores, pessoal. Então, a equipe está me pedindo para acelerar, que nós já estamos a 1 hora de live aqui, tem bastante coisa para ser vista ainda. Vamos dar uma aceleradinha aqui para vocês, tá? Então, é que eu me empolgo, né? Quando eu estou dando aula, eu esqueço o tempo e vou explicando, né? Então, o transdutor de vazão de bico, quando eu abraço a mangueira de combustível... Pessoal, vocês já colocaram o manômetro. Quando você coloca o manômetro, o ponteiro do manômetro fica fazendo isso. Por que ele fica fazendo isso? Cada vez que um bico abre, a pressão cai. O que a bomba faz? Repõe. Outro bico abre, a pressão cai. O que a bomba faz? Repõe. Então, esse movimento da pressão, na mangueira, o transdutor pega. E aí o que acontece? Esse movimento da pressão, o transdutor gera um sinal. Então, cada vez que um bico abre, a pressão cai, a bomba repõe. Outro bico abre, a pressão cai, a bomba repõe. Essa alteração de pressão é gerada uma imagem. Então é de se esperar que todas as quedas, cada vez que um bico abre ali na imagem, tem que ser igual. Se dá num carro 4 cilindros, se das 4 ondinhas uma for maior que a outra, aquele bico está deixando passar mais combustível que o outro. Se das 4 ondinhas uma tiver menor que as outras, aquele bico está com menos vazão. Se das 4 ondinhas só tem 3, o bico está travado. Então eu consigo pegar, por exemplo, um defeito de equalização de injetor, de um bico travado, através desse transdutor de vazão de bico. E aí tem um transdutor de compressão. Tiro uma vela, ligo um transdutor de compressão, e o transdutor de compressão me reproduz os 4 tempos. É uma forma muito mais eficiente de medir compressão, né? Comparando aí com o relógio de compressão. Então o transdutor de compressão, ele transforma a compressão em um sinal elétrico. Pistão subiu em compressão, a imagem sobe. Ocorreu a explosão, a imagem desce. Ocorreu a descarga, eu tenho a imagem na linha da pressão atmosférica. Ocorreu a admissão, o gráfico desce mais um pouco. Então eu consigo ver compressão, explosão, exaustão e admissão. E a partir disso eu consigo ver escape obstruído, eu consigo ver sincronismo, eu consigo ver PMS e ligar o outro canal do osciloscópio no sensor de rotação e ver se o dente da roda fônica está na posição certa. Porque o dente da roda fônica, que informa para o módulo PMS, tem que bater com o ponto mais alto do transdutor de compressão. Então ele me permite fazer uma série de análises, pessoal. Galera, é muito assunto para a gente abordar, né? E não tem como eu estar falando tanta informação dentro de uma live que a gente consiga passar, que seja necessária para vocês dominarem o osciloscópio. O que eu passei aqui para vocês é 1% do que
é disponível dentro dos treinamentos que a gente tem, pessoal. Não tem como a gente abordar tudo isso em uma live, tá? Então eu procurei passar aqui o máximo de informação dentro desse tempo que a gente tem. Se você quer se aprofundar no mundo do osciloscópio, você quer interpretar todas essas imagens que a gente está falando aqui, do carro, sensores, atuadores, existe um treinamento completo para isso, né? E aí você pode se aprofundar nessa visão. Eu vou pedir que vocês escutem alguns depoimentos de alunos que já participaram dos nossos treinamentos, para que vocês entendam um pouco e conheçam um pouco o que os alunos que estão participando dos treinamentos estão falando. Então eu vou pedir para a equipe colocar aí alguns depoimentos de alunos que já estão fazendo treinamento comigo. Então, por favor, equipe, coloque aí os depoimentos. Fora da programação do curso, o professor Alessandro passa diversas dicas, diversos macetes que a gente usa bastante no dia a dia da oficina. O professor atencioso está sempre ali pronto para ajudar. Eu já estou pondo em prática aqui, ó, no teste de redecan, tudo com osciloscópio. Recomendo muito. Obrigado, professor Alessandro. Tem me ajudado bastante no dia a dia na oficina, tá? É um curso que eu recomendo a todos aí. Curso muito bom, muito proveitoso, uma didática muito boa. Recomendo a todos os companheiros de trabalho aí, facilitar o dia a dia na oficina de cada um aí. Beleza? Um abraço. Isso aí, pessoal. Então, alguns depoimentos aí de pessoas que já participaram do meu treinamento. Pessoal, deixa eu apresentar rapidamente para vocês aqui, caso vocês queiram aprofundar mais no mundo do osciloscópio, como é que funciona o nosso treinamento. E ao final, a gente vai estar sorteando aí esse osciloscópio, né? Existem pré-requisitos para isso, mas nós vamos estar sorteando esse osciloscópio para vocês. Então, deixa eu só apresentar um pouquinho do treinamento para vocês. Então, nesse treinamento, pessoal, nós temos aulas sobre cada um desses ajustes que eu mencionei a vocês. Aulas ali sobre ajuste de tensão, aulas ali, eu estou fazendo uma aula de 1 hora sobre tudo isso, sobre ajuste, sobre todos os ajustes, sobre captura de sinais, mas nós vamos ter no treinamento aula só de ajuste de tensão, aula só de ajuste de tempo, aula só de ajuste de trigger, e assim todos os ajustes vão ter aulas exclusivas só tratando disso, tá? Então esse assunto faz parte do treinamento, e aí a gente, como eu disse para vocês, o osciloscópio tem 2 frentes. Uma frente é você aprender os ajustes, nós vamos ter várias aulas sobre isso. Outra parte é você interpretar e analisar e ajustar o sinal de cada uma das peças que fazem parte ali do sistema eletrônico do carro. Então nós temos mais de 50 aulas em que a gente lá no carro captura o sinal, captura a imagem e interpreta ela para vocês, faz essa análise para vocês. Ó, pessoal, no caso do sensor de etanol, você vai encontrar essa imagem significa, essa largura significa tal coisa, essa altura significa tal coisa. Quando você faz a captura, a frequência desse sinal quer dizer que está com tantos por cento de etanol. Esse aqui é um sensor de etanol, tá? Então se eu ligar ali no fio do sensor, eu vou encontrar uma imagem, e essa imagem vai me dizer muita coisa. E aí a gente analisa essa imagem lá no carro. Todas essas peças, elas são capturadas lá no carro, nós temos aulas sendo capturadas lá no carro, para que você entenda de uma vez por todas como é que aquele sinal deve ser, tá? Não é só para gasolina, nós temos muitas aulas de diesel. Então nós capturamos sinal de bico diesel, da turbina com geometria variável, da sonda lambda do diesel, da válvula EGR, da bomba de alta pressão do diesel. Então são muitas aulas também de diesel que nós temos ali para vocês dentro do treinamento, tá? E se você optar em vir comigo nessa jornada, se aprofundar no mundo do osciloscópio, nós preparamos bônus especiais para vocês. Um dos bônus, 12 meses de mentoria. Ou seja, você não vai estar mais sozinho. Você vai estar junto comigo, eu vou estar acompanhando as dúvidas que você tiver. As nossas aulas, elas são muito didáticas, tá, pessoal? Acho que vocês já me conheceram um pouco, eu tenho uma maneira simples de explicar, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, se tornando meu aluno, você vai estar num grupo de suporte que eu vou poder esclarecer para você essas dúvidas. Eu quero andar junto com você, de mão dada, até que você comece a andar sozinho no mundo do osciloscópio. Eu vou estar te assessorando e te ajudando. Não só eu, os grupos de suporte
Todas as pessoas se ajudam também. Então não só eu vou estar ali te ajudando, como você também vai ter ajuda de outras pessoas do grupo. Tá? Então vai ser um grupo de autoajuda ali, para que você efetivamente domine essa ferramenta que é o osciloscópio. E quando você terminar todas as aulas, você vai ter direito ao certificado. Então você vai receber um certificado de conclusão do curso. E eu entendo também o seguinte, que multímetro é uma ferramenta importante também. Tem coisas que um osciloscópio não faz, como medir resistência, por exemplo, como medir temperatura, por exemplo. Então é uma ferramenta complementar e muita gente tem algumas dúvidas sobre o manuseio do multímetro. Então eu preparei um e-book sobre multímetro para vocês também. Isso é um bônus que você não vai pagar por isso. A mentoria minha, pessoal, para uma aula, se um cliente que não é meu aluno, para um mecânico que não é meu aluno, eu cobro R$300. Isso faz parte do suporte. Você vai ter 1 ano de acesso comigo sem custo. Está incluso no valor, né? Ou na verdade é um bônus, porque se fosse cobrar isso, seria um curso de mais de R$5.000. Tá? Então isso é um bônus para você. O e-book é um bônus para você do multímetro, que a gente também entendeu que você precisa entender ali de multímetro para fazer alguns testes. E eu preparei também várias aulas de vários modelos de osciloscópio. Para quem já tem aí PDL, para quem já tem o Rantek, para quem já tem o F-NIRS, para quem tem o TINCAR, são muitos modelos, o NIL Tecnoscópio. Cada modelo tem as suas particularidades, pessoal. É que nem multímetro, que nem scanner. Cada um que você acessa tem algumas particularidades. Então você pode ter um pouquinho de dificuldade em achar os ajustes no seu osciloscópio. Pensando nisso, eu criei as Masterclass. São 7 videoaulas de 7 equipamentos diferentes, os mais vendidos. E ali eu vou te ensinar a fazer os ajustes no seu equipamento. Se você tiver um desses 7, que são os modelos mais vendidos. Mesmo que você tenha outro equipamento, nos grupos de suporte, nós também vamos estar te assessorando. Mas só essas Masterclass, eu cobro R$300 por cada uma dessas videoaulas, pessoal. Está indo de bônus para vocês, se você se tornar meu aluno. Pessoal, esse curso está com valor simbólico, tá? Já vou adiantar para vocês. Preparei um curso que, eu não digo que é de graça, mas é simbólico. E pelo tanto de coisa que a gente vai entregar para vocês aqui, tá? Então, outro bônus que eu preparei para vocês, desconto em outros cursos que eu tenho online. Então, se você se tornar meu aluno e optar por fazer um outro treinamento comigo, você vai ter um desconto de até 50%. Não ouviu errado, não. Você tem um desconto de até 50% em outros treinamentos que eu tenho hoje disponível. Se eu estou fazendo um curso presencial numa região, você está numa região próxima da onde eu estou fazendo o curso, você quer participar de um presencial, eu vou também te dar um desconto de até 50% para você também assistir aulas minhas presencialmente. Nós temos uma loja de equipamentos em que nós vendemos osciloscópio, eu sou um dos representantes da mecânica avançada, né? Então a gente vende vários equipamentos de outras marcas também, de equipamentos que tem na nossa loja, e se você se tornar meu aluno, vai ter um desconto de 5 a 20% em equipamentos. Esse é um outro bônus que a gente preparou para vocês. E muita gente estava me pedindo e a gente atendeu. O acesso passa a ser vitalício. Quer dizer o quê? Você vai poder assistir às aulas do treinamento quando e onde quiser. E quando quiser. São 5 anos, 10 anos. Você vai passar essas aulas para o seu neto assistir, para o seu filho assistir, para a oficina daqui 6 meses, daqui 1 ano, trocou equipe, quer o outro mecânico que faça lá o treinamento de osciloscópio, vai estar disponível para você para o resto da vida. Acesso vitalício. Essa é uma outra condição, um outro bônus que nós estamos dando para vocês. E um bônus extra. O que é o bônus extra? Muita gente quer apostila em papel. Então, para os 10 primeiros que se tornar meu aluno, vão receber uma apostila. Você vai pagar apenas o frete. A apostila é por minha conta. E você paga só o frete para sair daqui de Curitiba até a sua cidade, tá certo? Mas isso é só para os 10 primeiros, tá bom? Pessoal, eu preparei esse conteúdo com muito carinho para vocês, preparei esse treinamento com muita dedicação. Cada aula eu pensei em entregar o máximo para vocês dentro desse treinamento, para que vocês virem a chave. Vocês
Deixem de ficar trocando peças. Eu sei que é horrível, eu imagino a dor que você sente quando você fica trocando um monte de peça e o cliente está precisando do carro e você não consegue resolver, outro carro parado e você não consegue mexer e o cliente leva o outro carro embora e você fica triste com a profissão, você fica desanimado, você quer desistir. Um osciloscópio pode mudar esse cenário na sua oficina. Quando você passa a fazer diagnóstico com mais precisão, você com equipamento apropriado, com a instrução apropriada para lidar com o equipamento, você vai acelerar o seu diagnóstico. Você vai conseguir fazer consertos muito mais rápidos. Você não vai precisar trocar um monte de peças para achar um defeito. Então, eu convido vocês a virar essa chave. Ou seja, deixar de ser trocador de peça para começar a fazer diagnóstico com precisão. Isso vai te dar uma autoestima, vai deixar um cliente muito mais satisfeito com a sua profissão. Não basta, muito mais satisfeito com o conserto que ele teve, né? Que você fez no carro dele. Não basta só ter conhecimento, eu sempre digo isso, pessoal. Você tem que ter método, você tem que ter procedimentos, o que você testa primeiro, o que você testa depois, como você chega num problema, né? Então, nas aulas, no treinamento, a gente orienta vocês a isso. Como é que você faz um diagnóstico, por onde você começa, isso faz com que você crie procedimentos de teste que facilitam o diagnóstico. O treinamento de osciloscópio descomplicado, vocês tiveram acesso aqui a 1% do que tem dentro do treinamento de osciloscópio descomplicado. Se você assistir todas as aulas, se dedicar, você vai poder consertar carros muito mais rápidos, vai ver a sua oficina faturando muito mais, vai se tornar referência na sua região, vai ver o seu cliente muito mais satisfeito, você vai ter vontade, vai crescer de novo em você aquela vontade de continuar na profissão, que muita gente, eu diria assim, está um pouco desanimado, né? Então, a escolha é de vocês, em se tornar um profissional com muito mais qualificação, tendo esse treinamento, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu não sou mais um cara da internet, tá, pessoal? Só mais um da internet. Eu entrei na internet vindo do presencial, tá? O presencial são 29 anos viajando por esse país. São anos trabalhando em oficina. Tá? Então, quer dizer, o que eu adquiri de conhecimento, quero compartilhar com vocês, é vivência. Vivência de 29 anos, visitando oficinas, passando treinamentos presenciais e hoje conseguindo levar isso para todos os lugares do mundo, através do mundo online. Então eu não saí do mundo online para o presencial, eu fui do presencial para o mundo online para poder levar esses conhecimentos até vocês, tá certo? E mesmo vocês fazendo à distância, você vai estar no grupo de suporte onde eu vou te ajudar a tirar todas as dúvidas que possam surgir ali, para que você efetivamente passe a usar essa ferramenta e usufruir dela o máximo possível. Então, nesse momento, a escolha é de vocês, de virar a chave. O que vocês querem para a vida de vocês no questão do diagnóstico avançado? Continuar como está ou mudar o nível, subir o nível do diagnóstico? Então, eu deixo essa escolha para vocês, se vocês querem participar ou não. Quanto vai custar esse treinamento, pessoal? Menos de R$2 por dia. Menos de R$2. É mais barato que um café. Se você economizar um cafezinho por dia, você consegue evoluir o seu diagnóstico, consegue se qualificar. Então, quanto vale o seu conhecimento? Vale mais que uma xícara de café? Eu tenho certeza disso. Então, menos de R$2 por dia é o preço do nosso treinamento. 12 vezes de R$ 59,58. Menos de R$60 por mês. Menos de R$2 por dia. Tá? Então, esse é o valor do treinamento, 12 parcelas de R$ 59,58. Lembrando que o que você aprendeu aqui, eu tenho certeza que você adquiriu muito conhecimento aqui, foi 1% do que você tem dentro do treinamento. E R$2 por dia é o valor que você vai pagar por esse treinamento. 12 vezes de R$ 59,58, ou se você optar por pagar no Pix, R$ 597. E aí, tá barato ou não tá? Nós quisemos democratizar o osciloscópio. Eu quero realmente que vocês, todos vocês, tenham acesso a conhecimento. E eu acho que qualquer um consegue pagar
e consegue investir R$2 em conhecimento por dia. Tenho certeza que todo mundo é capaz disso. Tá? Então, eu quis realmente colocar um valor muito acessível. Pessoal, esse curso, ele vale mais de R$5.000. Só as mentorias vale mais de R$5.000. Só as masterclass vale mais do que isso. Então, eu procurei colocar um valor que seja acessível para todos vocês, para que vocês possam efetivamente mudar o nível do diagnóstico. Se vocês querem aprender osciloscópio, essa é a oportunidade de vocês. Não deixa passar, pessoal. Não deixa passar essa oportunidade. Eu não sei quando que eu vou lançar esse curso novamente e com esse valor. Né? Essa condição é uma condição especial que foi pensada para vocês. Tá? Só para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Acesso é vitalício? É vitalício. Por resto da vida você vai acessar esse curso. Só nesse lançamento, tá, pessoal? E a gente, cada lançamento, a gente pode fazer outras condições. Nesse lançamento, o acesso vai ser vitalício. Tem certificado? Sim. Após a conclusão do curso, tem certificado. Tem suporte? Tem. Vou ficar 1 ano te ajudando. Você vai entrar no grupo de suporte, qualquer dúvida que você tenha, eu vou lá te ajudar. Então, 1 ano de suporte, só isso vale muito mais do que R$2 por dia. Faça as contas, pessoal. O curso, ele é online ao vivo? Ele é online, mas ele não é ao vivo. Por que ele não é ao vivo? As aulas são gravadas. Porque você pode assistir a hora que você quiser. Quer assistir no almoço, quer assistir depois que você chega em casa, tá com a folgazinha na oficina, você quer assistir, a hora que você quiser. Por isso as aulas são gravadas, para que você possa assistir a hora que você quiser. Então não é ao vivo, as aulas são gravadas. Ah, mas e se eu não gostar do curso? Pessoal, nós não tivemos até hoje nenhuma desistência. Por quê? Porque a pessoa assiste uma aula e diz lá no grupo, lá, já me pagou o curso, eu já consegui resolver um problema com uma aula que eu assisti. Então, graças a Deus, a gente preparou um conteúdo tão bacana que nós nunca tivemos um caso que precisamos fazer o reembolso. Mas, se por qualquer razão que seja, você entender que esse curso não é para você, tá tudo certo, eu devolvo o dinheiro. Entre, conheça, você tem 7 dias para olhar o conteúdo e escolher se você quer continuar ou não. E se não quiser, tá tudo bem, eu devolvo o seu dinheiro. Então não tem como você ter dúvidas em adquirir um treinamento nesse preço, nessa condição, e se olhar o treinamento e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro e tá tudo certo. Então é uma condição realmente para você não ter medo nenhum de adquirir esse treinamento, tá certo? Então, 12 vezes de R$ 59,58, menos de R$2 por dia, ou 597 no Pix. Agora é com vocês, a decisão é de vocês. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam fazer a aquisição do curso, se vocês entenderem que vocês querem virar a chave, querem aumentar a qualificação de vocês. A equipe vai estar colocando o link aí para vocês também. Eu vou deixar aqui também o QR Code, né, caso você queira fazer a aquisição do curso pelo QR Code, a equipe deve estar mandando para vocês também esse QR Code, e logo mais nós já vamos fazer o sorteio aqui do osciloscópio. Pessoal, uma coisa importante, está tendo muito golpe na internet, né? Então, por precaução, esses são os números oficiais da nossa equipe, tá? Então, se você quiser tirar uma foto aqui desses números, esses são os números que estão autorizados a me representar, a representar o Alessandro Trevisan. Então, só façam a aquisição do curso através desses contatos que estão nesse PowerPoint aqui, ou que vocês estão recebendo aí, tá certo? São os números da equipe, da minha equipe, que falam por mim aí, tá bom, gente? Qualquer um desses números, você pode fazer com segurança a aquisição do curso. E o sorteio do osciloscópio, nós vamos fazer agora não, né? Vamos esperar aqui os alunos entrarem. Na forma de incentivar vocês a participar desse treinamento, os 10 primeiros que escolher vir comigo nessa jornada, como uma forma de incentivar e de agradecer vocês, vão participar do sorteio que receberá esse osciloscópio. Tá? O sorteado, dentre os 10 primeiros que fizer a aquisição do curso, vai estar participando do sorteio para levar para casa esse mega osciloscópio. Pessoal, eu considero hoje, dentro da categoria dele, o melhor custo-benefício hoje do mercado. É um osciloscópio que custa mais de R$5.000.
nessa composição que está aqui, nessa versão que está aqui, com os acessórios que vem nele, não é só um osciloscópio, custa mais de R$5.000. E o que eu peço é que você acredite em você, venha comigo nessa jornada, participar desse treinamento, e os 10 primeiros que escolherem entrar comigo nessa jornada vão participar, e um desses 10 levará para casa esse belo equipamento. Então, agora é com vocês. Eu vou pedir para a equipe colocar aí para mim, me passar um celular aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Enquanto vocês fazem a aquisição, assim que fechar os 10, nós já vamos fazer o sorteio aqui do equipamento, né? E enquanto isso... Oi? Não está tendo dúvida? Então ficou muito claro, que bom, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que nós conversamos aqui, eu estou à disposição para fazer qualquer esclarecimento, tá bom, gente? Dúvidas que você tem de equipamento, se ficou alguma dúvida na parte dos ajustes, agora é com vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar. Enquanto isso, vamos aguardando os 10 primeiros fazerem a sua inscrição, e aí nós já fazemos o sorteio. Como eu disse, pessoal, não dá para falar numa live, nós já estamos a 1h30 de live aqui, e eu falei 1% do que você pode aprender no treinamento. Então é humanamente impossível a gente aprender tanto conhecimento em tão pouco tempo. Pensando nisso, que a gente resolveu fazer esse treinamento numa condição especial para que você possa se tornar nosso aluno e ter acesso a todo o conhecimento que a gente se propôs a passar para vocês. São mais de 50 aulas nesse treinamento, pessoal. É muito conhecimento, são 29 anos trabalhando no ramo, pegando defeito e passando aqui para vocês esses defeitos, essas análises, essas interpretações dessas peças, que a gente sabe, cada carro que você pega é um defeito diferente, é uma particularidade diferente. Então a gente precisa dominar as ferramentas que nos auxiliam nesse diagnóstico. E o osciloscópio é essa ferramenta que vai nos auxiliar. Por isso, eu deixo para vocês aí tomar essa decisão, né, de se tornar realmente um especialista em osciloscópio, né? O meu primeiro contato com o osciloscópio foi em 1988. Então eu tenho uma boa bagagem para compartilhar com vocês. Outro detalhe importante, pessoal, é que muitos treinamentos de osciloscópio, eles não abordam transdutores. E nesse curso de osciloscópio, eu vou abordar também os transdutores, né? Só a parte de transdutores, quando se faz um curso de osciloscópio, se cobra em torno de R$1.500 a R$2.000 só a parte de transdutores. E a parte de transdutores, transdutor de vácuo na admissão, transdutor de vácuo no escapamento, transdutor de compressão, todos esses transdutores de vazão de bico, todos esses transdutores vão ter aulas disponíveis para vocês. Então é um curso completo que vai do básico até o avançado. É um curso de osciloscópio do básico ao avançado. É muito conteúdo para vocês, tá bom? Pessoal, então só para repetir aí, a equipe pediu para deixar até a tela do QR Code. Então vamos voltar aqui. Alguns alunos pediram ali para a minha equipe ali, o que vai ser abordado no curso. Então vamos lá novamente. Eu disse para vocês que o osciloscópio ele tem duas frentes, tá? Uma frente é aprender os ajustes. Então nós separamos aulas de cada tipo de ajuste. Então vai ter uma aula tratando do ajuste de tensão. Ajuste por divisão, tem modelos de osciloscópio que não é por divisão, é por tela, então a gente trata disso também. Como é que é cada divisão, onde que você acha num osciloscópio a parte do ajuste de tensão, e aí essa aula vai sendo discorrida ali, vai sendo explicada, tudo que você precisa saber sobre o ajuste de tensão. Aí depois nós temos outra aula que é o ajuste de tempo. Tudo que você precisa saber sobre ajuste de tempo. Depois, ajuste de trigger. Lembrando que essas aulas, muitas delas são feitas no carro e a gente cria as condições. A gente faz um ajuste de tempo até... Eu vou abrir aqui a tela do osciloscópio aqui. Então a gente, nos treinamentos, usa o próprio osciloscópio, não são aulas teóricas, são aulas práticas, e aí eu oriento a vocês a fazer todo o ajuste de tensão. Outra aula, o ajuste de tempo. Outra aula, o ajuste de trigger. Outra aula, a gente abre dentro da parte da tensão
a gente explica como é que você faz a inversão, como é que você faz o acoplamento AC e DC, como é que você faz a multiplicação do sinal. Então, todo o detalhamento de cada ajuste tem aulas exclusivas para isso. Depois que você aprendeu sobre cada um dos ajustes que um osciloscópio tem, lembrando que essa tela é do NIL, mas se você tem, por exemplo, o Rantek 6022, se você tem o Rantek 6074, se você tem o 1008C, se você tem o FNIRS, se você tem o PDL, se você tem o TINCAR, se você tem esse osciloscópio aqui, aí nós temos aulas exclusivas sobre cada um desses equipamentos, tá? Então, cada um desses equipamentos vai ter aulas exclusivas aonde está cada ajuste. Assim como eu estou mostrando para vocês a tela do NIL, em cada equipamento desses 7 modelos, os mais vendidos, nós preparamos aulas do mesmo jeito, para que você entenda os ajustes nos 7 modelos mais vendidos do mercado. São as Masterclass. Como eu disse, só isso já vale todo o investimento do curso, tá? Se você falar assim, eu preciso só entender os ajustes no meu osciloscópio, só essa aula do seu osciloscópio que vai estar no nosso treinamento já vale todo esse investimento, sem considerar todo o resto do curso, né? Então, vão ter aulas as Masterclass sobre cada um desses equipamentos e a interpretação de cada sinal. Quando a gente captura um sinal, aparece uma imagem ali na tela. Eu vou pedir para dar uma partida para mim no carro ali. Tem um aluno perguntando se tem aula do Raven, tá? A aula do Raven não tem, mas eu já estou planejando fazer essa aula também. Essa é uma outra coisa bacana do nosso treinamento. À medida que a gente entende que é uma demanda dos alunos, a gente cria uma aula para isso. Então, já teve outros alunos que me pediram a aula do Raven, e eu vou estar gravando essa aula sim, tá, pessoal? Se você já tem um Raven, no grupo de suporte, eu posso te orientar também esses ajustes. O Raven não é um equipamento difícil de mexer, eu posso te orientar no grupo de suporte, enquanto a gente não tem essa aula. Não está disponível essa aula, mas está nos nossos planos fazer a gravação dessa aula, tá? Mas no grupo de suporte eu posso te orientar. Pessoal, qual a indicação de osciloscópio? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto mais do NIL, tá? De vários equipamentos que eu tenho na oficina de osciloscópio, o que a gente mais usa é o NIL Tecnoscópio. É o mais fácil de você usar. Para quem está começando, o mais fácil de usar é o NIL. Além dele ser fácil de usar, ele é profissional. Então ele tem recursos de equipamento profissional, largura de banda, taxa de amostragem, buffer, todos esses ajustes que são equipamentos profissionais, todas essas especificações, o NIL oferece. Então, além de ser um equipamento fácil de usar, é um equipamento que entrega muito nas especificações dele. Ele consegue entregar imagens com extrema precisão, tá? Então, o NIL hoje, sem dúvida nenhuma. E se você se tornar meu aluno, você pode receber um desconto de 5% a 20% de desconto no NIL Tecnoscópio ou em qualquer outro equipamento. Então, se tornando aluno, você ainda vai ter um descontaço aí na aquisição do curso. Eu vou pedir só para a equipe funcionar o motor para mim, só para vocês verem aqui uma imagem, pessoal. Eu deixei aqui o osciloscópio ligado numa peça, não precisa nem dar partida, só liga a chave, tá? Ó, ligou a chave, eu já capturei uma imagem aqui, ó. Desliga o farol, por favor. Eu já capturei uma imagem, só girar o botão aí do farol. Isso. Então eu já capturei uma imagem aqui. Essa imagem é do sensor de etanol. Então, esse é o sensor de etanol e eu estou capturando essa imagem. Aí eu falei para vocês como é que você faz a interpretação. Um sensor de etanol, ele gera uma forma de onda quadrada. O sensor de etanol é o sensor que informa para o módulo se está rodando com álcool, combustível ou a proporção entre álcool e combustível. Então, à medida que o combustível passa pelo sensor, ele gera uma frequência que corresponde ao percentual de álcool no combustível. Então, a regra quando você vai testar um sensor de etanol é saber se ele está dando a informação certa. Se ele está dando informação e se essa informação é a certa. Então, eu estou vendo aqui, ó, que a frequência do sinal está em 83 Hz. Quando está com álcool, é em torno de 150 Hz. Quando está com gasolina, a gasolina ela tem adição de álcool, ela tem em torno de 30% de álcool, e 30% de álcool é 80 Hz. Então, olhando aqui para a frequência, eu já sei que
está com gasolina, ou seja, está com 30% de álcool, que é a nossa gasolina. Então a frequência está certa. Esse sensor também mede a temperatura do combustível. Como é que ele informa para o módulo a temperatura do combustível? O tempo que o sinal fica em estado baixo, onde a bolinha aponta é o 0 volts no osciloscópio. Então eu tenho aqui, ó, 5, 0, 5, 0, um chaveamento entre 0 e 5. A parte de baixo do sinal é a parte negativa do sinal. Então, se eu pegar aqui o cursor, vocês vão ter aulas também sobre cursor. Opa, que eu estou em outro computador aqui. Se eu pegar aqui o cursor, no curso também tem a funcionalidade do cursor, que não dá tempo de falar tudo, né, pessoal, numa live. Então, eu seleciono do começo do negativo até o final. E eu encontrei um tempo da parte negativa de 2,44 milissegundos. 2,5 é 21 graus. Então, 2,44 está um pouco menos de 21 graus. A temperatura ali do combustível está em torno de uns 18 graus, 15 graus aproximadamente. Então, esse é o tipo de análise que nós temos no treinamento, pessoal. A gente captura um sinal, como eu fiz agora aqui, e a gente analisa esse sinal. No caso do sensor de etanol, a gente vê se o sensor está mandando um pulso, se ele está mandando um pulso na frequência certa em relação àquele combustível que está sendo utilizado, se o tempo em que está ficando em negativo é compatível com a temperatura que está ali no combustível, então a gente consegue saber se o sensor está dando informação correta para o módulo. Então, cada peça do carro, nós temos aulas nesses moldes aqui. A gente captura um sinal. Claro que aqui eu só estou falando de uma maneira muito rasa, né? Ó, que ajuste você faz, que tempo você faz. Não, aqui a gente não está tendo tempo para isso. Mas lá na aula a gente vai discriminar cada ajuste que você faz para capturar essa imagem. E aí a gente discorre sobre essa explicação de cada uma das peças que estão ali. Então esse é o conteúdo do treinamento. As masterclass sobre a utilização de cada equipamento, a explicação sobre cada ajuste que você vai fazer no osciloscópio e a explicação, a interpretação de cada uma das peças que fazem parte do carro para você entender aquela imagem e analisar se aquela imagem está correta ou não, certo? Então é assim que funciona toda a dinâmica do treinamento. E depois de todo esse conhecimento que você tiver sobre cada uma das peças, aí você vai também estar no grupo de suporte tirando dúvidas. Às vezes você vai capturar o sinal lá no carro, não está conseguindo capturar, vai entrar em contato conosco pelo grupo de suporte e nós vamos te orientar a fazer esses testes de maneira realmente que você tire todas as suas dúvidas. Então é um curso realmente que está numa condição imperdível pelo que a gente se propôs a passar para vocês. Se você gostou dessa aula, que foi de mais ou menos 1h30, imagine o que você não vai gostar em mais de 50 aulas como essa, né? Então nós preparamos um conteúdo muito bacana para vocês aí. Espero que vocês, se tornando aí meu aluno, mudem a forma como vocês fazem diagnóstico. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá certo? Essa condição, pessoal, ela não vai durar por muito tempo. Então quem está na dúvida, eu acho que vocês têm que tomar essa decisão. É a escolha de vocês, eu estou aqui só para te mostrar que é possível sim você evoluir o diagnóstico, mas a decisão é de vocês, isso eu não posso escolher, né? Então, deixo aí para a equipe, se já tem alguma dúvida, se podemos dar por encerrado. Renato, quer saber se no secundário tem que ter a figura. No secundário não precisa, tá? Quando você vai fazer a captura do sinal pelo secundário, uma das formas é você usar a pinça de ignição, a pinça COP. Essa é uma das formas. Aproximar a pinça em cima da bobina e aí você consegue, por campo magnético, capturar a imagem da ignição. Então, quando você está usando uma pinça de ignição, seja o modelo COP, seja o modelo Jacaré, você não precisa atenuar. Você só vai atenuar se você for no fio da bobina. É ali que tem o pico de tensão. Na parte das pinças de ignição, não é necessário, tá certo? Proteger o equipamento. Só em fios. Fio do bico, fio da bobina, fio da válvula do canister e fio do desacoplador da bomba d'água. Nem toda bobina gera pico de tensão, tá, pessoal?
não é que nem toda bobina gera pico de tensão. Tem bobina que tem módulo de potência incorporado. Então, quando a bobina ela tem módulo de potência, quando você vai no fio de sinal, você não vê a imagem da ignição que você quer. Quando a bobina tem módulo, não dá para... Você até pode ir no fio, não tem perigo de queimar, mas você não consegue analisar um sinal que é a forma de onda quadrada. Aí você tem que capturar a imagem com a pinça de ignição. Agora, quando você vai ligar o osciloscópio numa bobina, ela tem ou não tem módulo de potência? Na dúvida, sempre que você for no fio da bobina, comece com a proteção, comece com o atenuador. Mas se for com a pinça COP, não tem problema, não tem perigo, não precisa usar atenuador, tá bom? Mais alguma dúvida, equipe? Pelo que eu estou vendo aqui, não fechamos os 10 ainda, né? Então, pessoal, como nós não fechamos os 10 ainda, nós vamos esperar mais uns minutos, senão nós sorteamos amanhã. Nós precisamos de pelo menos 10 alunos. Oi? Pode ser amanhã? Então, como nós já estamos aguardando aqui, nós não fechamos os 10 primeiros, tá? Nós precisamos de pelo menos 10 alunos para fazer o sorteio, né? A condição que a gente fechou aqui, né? E como nós não fechamos os 10 primeiros, nós precisamos fechar essa turma, não vamos ficar esperando aqui, já demos um prazo mais que suficiente aí. Se vocês ainda estão na dúvida, pode tirar alguma dúvida, se não, assim que a gente fechar os 10 primeiros, nós abrimos uma live, né? E gravamos essa live com o sorteio e mandamos para vocês. Ou podemos fazer isso ao vivo, se a equipe entender, nós podemos fazer também isso ao vivo, né? Abrimos a live ao vivo e fazemos o sorteio ao vivo aí para os 10 primeiros que entrar. Nós ainda não tivemos os 10 primeiros, então nós vamos ter que esperar um pouco esse sorteio, até fechar os 10 primeiros. Essa é a condição que eu disse lá atrás, né? Para fazer parte do sorteio, precisa de uma condição. Essa condição é que você se torne meu aluno. No mínimo isso, né, pessoal? A gente está fazendo uma live com todo o carinho, entregando muito conteúdo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais conhecimento do que você entrou, mas a gente pede que pelo menos você faça a sua parte, se torne aluno, invista em seu conhecimento e como retribuição a gente está fazendo esse sorteio para os alunos que entrarem, para os 10 primeiros alunos que entrarem nessa imersão do osciloscópio descomplicado, certo? Então, se nós não tivermos pelo menos 10, nós não vamos conseguir fazer esse sorteio. Lembrando que 10 alunos não paga nem o investimento que nós fizemos no equipamento. É muito mais do que isso. É uma forma de incentivar vocês a participar e buscar evoluir no conhecimento de vocês. Tá bom? Os alunos que já são meus alunos, né, às vezes do presencial vai entrar no online, né? Então os alunos que entrarem no online, mesmo que você já fez, você é meu aluno no presencial, é importante que você faça o curso online. Por quê? No presencial, vocês sabem, pessoal, são 3 dias de aula, né, nos presenciais, é uma imersão, claro, ali no presencial, mas quando saiu ali da imersão, você já não consegue ter essas aulas mais. O que você aprendeu, aprendeu, né? As aulas já depois dos 3 dias, acabou as aulas. Aí vai ser o conhecimento que você adquiriu nas aulas e tirar dúvidas no suporte, que os presenciais também têm o suporte. O online, pessoal, as aulas estão lá para você assistir 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. Então imagine, você vai testar uma sonda banda larga. Você fez um curso presencial comigo há quanto tempo aí? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Então você fez um curso há 2 anos. E agora chegou um carro que você precisa testar uma peça. Pô, como é que testa essa peça? No caso do online, busca a aula, assiste a aula novamente, que eu estou dando sobre aquela peça, e você já relembra. E aí você faz o teste. Então, para quem é do presencial, é importante ter essas aulas para que você possa acessá-las quantas vezes forem necessárias. Você assistiu a aula, não entendeu ainda? Assiste mais uma vez e assiste mais uma vez. Essa é a vantagem do online, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser. E por que a gente coloca o suporte junto, né? Porque se você assistiu uma aula e você não conseguiu entender alguma coisa que eu disse, você tem a opção de tirar essa dúvida no suporte. Então a gente tem um suporte como se fosse um presencial. Eu tiro as dúvidas para vocês, né, quando vocês tiverem. Então o suporte proporciona isso. É um curso online, mas que eu tenho acesso a vocês ali através do grupo de suporte
tirando todas as dúvidas que possam ter ficado. Pessoal, para quem chegou agora na live, tá? Deixa eu abrir aqui a tela novamente. Para quem chegou agora na live, nós estamos oferecendo para vocês um treinamento. Essa live eu dei para vocês muito conhecimento sobre ajustes e também sobre interpretação de alguns sinais, né? Então, nós passamos aqui nessa live, vamos dizer assim, um resumo dos ajustes e da interpretação de alguns sinais. No treinamento que a gente está se propondo a passar para vocês, é um treinamento que vai a fundo nesses ajustes. São aulas de cada uma das peças são aulas sobre cada uma das peças que compõem o sistema de injeção. Então imagine você saber ou você aprender a interpretar um sinal de injetor a gasolina, injeção indireta, um sinal de injetor diesel, um sinal de injetor GDI, aprender a interpretar um sinal de ignição, aprender a interpretar um sinal de um sensor de alta pressão, de um sensor de rotação, de um sensor de fase, aprender a fazer sincronismo virtual, ligando o osciloscópio no sensor de rotação e no sensor de fase, interpretar se o motor está no ponto ou não, verificar teste de compressão através do osciloscópio. Então são aulas e mais aulas sobre cada uma das peças, como é que elas funcionam, que tipo de ajuste você faz para capturar a imagem e como é que você interpreta se aquela imagem que você capturou, se ela está certa ou está errada. Então é um treinamento completo, inclusive com masterclass. Ou seja, além de toda essa explicação sobre cada uma das peças, nós vamos ter aulas exclusivas sobre como ajustar um PDL 5500, 5600, 8100, como ajustar o Neo tecnoscópio, como ajustar o FNIRS. O FNIRS é esse modelo aqui, pessoal. Como ajustar o FNIRS, muita gente tem esse equipamento. Pega um outro para mim que está na caixa, tem mais outros osciloscópios desse ali. Então, esse aqui acabou a bateria, deixa eu pegar um outro que está ali. Então, aulas sobre como ajustar o FNIRS, aulas como ajustar os Hantec, existem vários modelos de Hantec. Então, esse aqui é um dos modelos, o 1008C, vai ter uma aula exclusiva sobre todos os ajustes do 1008C, uma aula exclusiva sobre o Hantec 6022, uma aula exclusiva sobre o Hantec 6074. Então, essas são as Masterclass. O Mixig. O Mixig, eu não tenho uma aula específica do Mixig, só que esse modelo aqui, eu tenho uma aula dele. Esse é o TinCar. A base do TinCar é a mesma base do Mixig. Então a aula do TinCar serve para o Mixig também. É a mesma interface, tá? Então, o mesmo ajuste que você faz aqui, você faz no Mixig. Eu diria que pelo menos os 95% dos ajustes. Eu já usei o Mixig e quando eu uso esse aqui, eu olho para a tela e eu não vejo diferença. Então, se tiver uma coisinha ou outra diferente, é a mínima coisa. Então, com essa aula do TinCar, você vai conseguir usar aí o Mixig, tá certo? Então esse aqui, ó, é o FNIRS. Como é que você faz cada ajuste aqui na tela do FNIRS? Então são aulas exclusivas. Vai ter uma aula só sobre esse equipamento, uma aula sobre esse, uma aula sobre esse, sobre esse aqui, uma aula do TinCar, do PDL e assim por diante. Só essas aulas, cada uma delas eu cobro R$300. Então se a pessoa não é meu aluno, se o mecânico não é meu aluno e ele quer uma aula sobre um desses equipamentos, é R$300. Você está recebendo aula sobre todos esses equipamentos, recebendo aula sobre a interpretação de sinais dos mais variados ali da injeção, tendo aulas para aprender a ajustar o equipamento, tudo isso por 12 parcelas de R$ 59,58, menos de R$2 por dia. É muito barato, pessoal. Se você não adquirir esse treinamento agora, você não vai ter outra oportunidade de adquirir um curso tão bom com um valor tão barato. Um curso desse vale mais de R$3.000. A gente tentou reduzir para agradar vocês, atrair vocês, de maneira que vocês façam a aquisição de um treinamento a um custo muito barato, né? Como a gente está percebendo que de repente não é questão de preço, provavelmente a gente deve subir para o próximo lançamento para R$2.000, para R$1.500, porque não é o valor que está definindo se você quer evoluir o seu conhecimento ou não. Então, para que continuar com um valor menor?
se a questão não é o preço, né? Porque um curso por menos de R$2 por dia, eu acho que não tem como fazer menos que isso. Aí a decisão é de vocês. Se a gente entende que esse valor não faz diferença, esse curso já custou R$1.800, pessoal. Nós tentamos lançar ele com um valor acessível para que vocês realmente se motivassem a investir em vocês. Se a gente entende que a questão não é o preço, então a gente provavelmente vai subir ele de novo para o valor que estava anteriormente, tá bom? Mas... Oi? Já tem 11 inscritos? Pessoal, está com 11 alunos inscritos, né? A gente tinha proposto para os 10 primeiros, né, fazer o lançamento, fazer o sorteio do equipamento. Então eu entendo que vamos fazer para os 10 primeiros mesmo, tá certo? É aquilo que a gente tinha proposto para o pessoal. E como nós já temos aí mais de 10 inscritos, vamos fazer o sorteio para os 10. Independente se você vai participar do sorteio ou não, pessoal, já temos aqui mais de 10 pessoas que se inscreveram no treinamento. Como eu disse para vocês, independente do sorteio, o treinamento é muito barato. Nós fizemos uma condição extremamente especial para vocês, né? Um custo de um curso por R$60, R$59 por mês, pessoal. Pelo tanto que a gente entrega, se você assistir uma aula do treinamento, eu te garanto que você vai entender que praticamente já pagou o investimento. Porque pode te resolver um problema lá no carro, que você está 2, 3 dias trabalhando para tentar resolver. Tá? Então é um investimento muito barato nesse treinamento, nessa condição que a gente preparou para vocês. Tá? A equipe está dizendo que é para abrir para os 15. Então... vamos esperar chegar em 15 aqui, precisamos de mais 4 pessoas aqui para a gente poder fazer o sorteio desse equipamento, já fazemos hoje. Então, não deixe para depois, vamos, então já que é uma regra da equipe ali, a equipe está me pedindo para fazer isso, então vamos pedir aí para o pessoal, até numa forma aí de pelo menos nós cobrirmos os custos desse lançamento, né? Nós fizemos um investimento bastante alto, achando que esse valor ia ser muito atrativo para vocês, né? Porque é uma condição muito especial. Preparamos com muito carinho e numa condição para democratizar o osciloscópio, para que todos tivessem acesso a esse treinamento, né? Como eu disse, se você já fez pesquisa sobre curso de osciloscópio, você não acha um curso nesse nível, com essa qualidade, com esse tanto de bônus que nós nos propomos a passar para vocês, você não acha por menos de R$5.000, tá? Isso eu garanto para vocês. Nesse nível que a gente preparou, nessa quantidade de aulas, nesses bônus que a gente preparou, a soma de tudo isso custa mais de R$5.000, pessoal. E esse curso está por R$597. É muito barato. E parcelando isso em 12 parcelas dá R$59 por mês. É muito barato. Tá? Então, vou pedir aí para mais 4 pessoas se inscreverem para a gente já fazer esse sorteio hoje. Tá? Fazemos já o sorteio dessa máquina hoje. Né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem o que tem aqui no osciloscópio. Então ele vem nessa maleta bacana aqui, tá? Vamos abrir aqui a maleta. Então o que nós temos aqui? Essa versão, pessoal, desse osciloscópio, ela já é a versão mais top da mecânica avançada, tá? Esse osciloscópio aqui, deixa eu colocar ele aqui. Esse osciloscópio, ele já é um modelo com Wi-Fi, tá? Então, o que quer dizer isso? Você não precisa de cabo, para ligar o osciloscópio no computador. Ele se comunica sem fio, por Wi-Fi. Então você pode deixar o osciloscópio ali no carro, em algum lugar, liga na peça que você quer e o computador pode estar lá no escritório. E você faz a comunicação por Wi-Fi. Essa é a última versão que tem da mecânica avançada. Ou seja, o modelo mais completo da mecânica avançada. E não vem só o osciloscópio, tá, pessoal? Nesse kit que nós vamos sortear aqui para vocês, tá? Vem uma pinça COP, vem cabos grandes. Pega ali para mim, por favor. Vem 4 cabos grandes. Para quem tem os Hantec,
sabe que os cabos são bem pequenininhos. Esses aqui são cabos grandes para você conseguir fazer a ligação em todas as peças. Vem outra pinça, tem a pinça COP e tem a pinça jacaré, tem atenuador, ou seja, já vem com uma proteção, já vem com pontas agulhas, então não é um osciloscópio, é um kit. Já vem vários acessórios ali para você já fazer a grande maioria dos testes. Então é um equipamento realmente que é muito bom, já vem completo e um de vocês vai ser o Felizardo, que vai estar levando esse equipamento para casa aí. Então, convido vocês a se tornarem meus alunos e vamos sortear esse equipamento hoje. Oi? Então a equipe... Tá certo. Então a equipe, tem alguns alunos perguntando aqui se dá para fazer o pagamento amanhã, porque precisa resolver essas questões aí de programação de pagamento. Eu ia falar assim, precisa conversar com a esposa antes, né? Mas de repente não precisa conversar com a esposa. Tô brincando, gente. Então, como nós não fechamos os 15 hoje, eu vou pedir, então a equipe está me pedindo aqui para a gente fazer esse sorteio amanhã, tá? Aí eu mando para vocês, para os 12 ou 13 ali que já se inscreveram, já estão faltando um pouco para a gente fechar os 15. Amanhã a gente abre uma live e com vocês, todo mundo junto, a gente faz o sorteio, tá? Então todos os que se inscreveram agora, que já são meus alunos agora, obrigado por estarem aqui comigo nessa jornada. E vocês que estão comigo, nós vamos convidar cada um de vocês para nós fazermos uma live só nossa, e aí a gente faz o sorteio ao vivo junto com vocês, para a gente não ter nenhuma dúvida aí de quem que vai ser o Felizardo que vai levar para casa. Então o sorteio fica para amanhã. Então a equipe está me dizendo que o sorteio fique para amanhã. A minha opção, viu, equipe, é fazer isso ao vivo com todos os alunos que já se inscreveram aqui, tá? E quem está nessa dúvida ainda, tem até amanhã para decidir, e amanhã a gente faz esse sorteio então, tá bom? Pessoal, obrigado por estarem junto comigo aqui. E conto com vocês que ainda estão na dúvida em entrar para essa turma. Entre, olhe o conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, se você entendeu que esse curso não é para você, a gente devolve o seu dinheiro, tá tudo certo, certo? Então, para vocês que estão nessa dúvida ainda, entre e participe do treinamento, tá bom, gente? Tenho certeza que vocês vão gostar. Entre e participe. Pelo menos os 15 aí faz parte do sorteio já, tá bom? Então, aguardo vocês aí tomarem a decisão, os que estão indecisos ainda, beleza? Espero que tenham gostado dessa live. Fique com Deus e até breve. Até mais, gente.